Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança. Tá tudo diferente hoje, né? Não tá aquele quadradinho aqui, tá diferente. Saí de Maringá, estou aqui em São Paulo com meu colega jornalista, professor Alexandre Costa, que já tive a honra de entrevistá-lo algumas vezes. E eu falei, a pessoa que eu vou entrevistar hoje, eu preciso de um apoio. Então ele está aqui como apoio, como colega jornalista aqui, porque olha quem está aqui na minha frente, Renato 38, famoso aí já pela internet. Mas se você está esperando que essa live seja basicamente sobre Bitcoin, a gente vai falar sim sobre Bitcoin. Mas o que me chamou a atenção no Renato, você sabe que o Fernando Betete é o quê? É um jornalismo na área da saúde, a gente vai falar de colesterol, a saúde física, mas ampliei, né? Então hoje eu falo da parte emocional, eu falo da parte mental e também falo da parte espiritual. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje está totalmente invertido, né? Está um mundo chato, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Então eu falei, eu vou chamar o Renato 38, e você que não conhece ele, eu acho difícil, a gente vai falar aqui dessa parte espiritual, porque segundo alguns entrevistados que eu já tive a honra de bater um papo, nós somos um espírito vivendo uma experiência num corpo físico. Você concorda com isso? A gente vai discutir esse assunto aqui hoje. Mas eu também vou inverter, eu vou presentear o Renato 38 com o meu livro. Vocês que me acompanham sabem, né, da minha história. Eu não aceitei a sentença de morte que deram para minha filha. E aqui, antes de começar, eu presenteei o livro para o Renato e ele falou, Fernando, eu só começo aqui o nosso bate-papo se for para falar um pouquinho da história da tua filha. Renato, está aqui o livro, formalmente sendo entregue para você. E ele deu uma olhada aqui e já se impactou. Então, vamos começar essa história aqui, já que tem a ver com a parte espiritual, já que tem a ver com bem-estar. Já te impactei aí com o livro, Renato? Em alta. Com certeza. O professor Alexandre Costa, inclusive a minha contribuição com o livro lá com Bitcoin Red Pill, quem tiver interesse, minhahonra.net tem o livro de graça, o treinamento. A gente já denunciava as falsas narrativas, né? Há 5, 6 anos atrás. Antes da maioria das pessoas aceitarem os efeitos colaterais e tal das terapias impostas, né? E eu tenho a minha história pessoal. Eu também tive problema de má formação, né? Como sua filha. E isso marcou muito minha história, né? Inclusive ontem, não sei se você assistiu minha conversa lá com o Igor no Flow. Que ele insistia de que a legitimidade das cotas racistas vinha da injustiça inerente do mundo, né? E eu perguntava a ele, você não conhece a passagem do cego que Jesus curou com cuspe da terra? Ele é cego porque ele pecou ou ele é cego porque os pais dele pecaram? É um fato que existem maldições hereditárias, né? Mas no caso dele não foi maldição hereditária. Jesus é claro, né? Ele é cego porque é a salvação dele ser cego, senão ele não testemunharia quem eu sou, não é isso? Sim, é verdade. E ele não só testemunhou para si, como ele testemunhou no templo, não é isso? Pro sinédrio judaico, né? Eu acredito que aconteceu a mesma coisa com sua filha. Quantas milhares de pessoas não melhoraram a sua vida e tudo mais devido ao problema que ela teve, né? É difícil a gente mensurar quanto mais pessoas não saberiam quem é Laí Ribeiro se não existisse seu programa, por exemplo, né? Eu, pessoalmente, fui profundamente beneficiado por um médico que o senhor teve um contato infinitamente maior que o meu, inclusive fez uma grande divulgação, né? Que é o Dr. Cícero Coimbra, que inclusive ficou sem CRM. Sim. Ele deixou de ser médico. Ele teve que o judiciário, um cara que tem relatos de milhares de pessoas que devem a vida a ele, inclusive eu, podia estar aleijado agora. Eu estava numa situação que eu não conseguia andar. Eu não tinha força de dirigir um carro. Sem o protocolo de Coimbra, os tratamentos reumatológicos convencionais, bicho... O protocolo de Coimbra você viu no meu canal, então, com ele? Eu vi nesse em outros lugares. Sim. Mas muitas outras pessoas podem só ter acessado isso através do seu canal, né? Isso? E ter tido todo esse benefício que eu tive, né? Que maravilha. Outra coisa interessante de minha conversa com o Igor ontem é que ele disse que o Jesus ter ordenado a Dom Afonso Henriques de fundar um reino que levasse Jesus aos povos mais que eles nem sequer conheciam, era uma merda, né? E que qualquer estelionatário diria isso, um charlatão. O que ele está falando aqui, só para deixar claro, o Renato ele deu uma participação ontem, a gente está falando, né? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, onde ele fez uma frase impactante, né? Que levar a palavra de Jesus pelo mundo seria uma merda, né?
Porque eles já tinham perdão. Porque o Japão, a Indonésia e essas culturas já não tinham perdão e não tinham valores superiores ao de Jesus. A minha vontade naquele momento era dizer assim... Você acha que um usuário de drogas, um cara que fuma maconha publicamente é tratado como na Indonésia e no Japão? Você já viu como é a cadeia na Indonésia e no Japão? Você já viu como é o sistema criminal da Indonésia e no Japão? Você sabe que falar no sistema criminal da Indonésia e no Japão é uma violação disciplinar e a pena é porrada? Sim. Agora eu não podia dizer isso na casa do cara, né? Cheguei a respeitar, né? Ele tá botando o público dele pra eu... Agora a vontade era fazer essa pergunta pra ele nessa hora, né? Se hoje em dia é assim, imagine quando os portugueses chegaram lá há 500 anos, né? É verdade. Agora, Renato, eu sei que você defende muito a questão do Bitcoin, mas em qualquer podcast que você vai, ouviu, Alexandre? Você também pode participar a qualquer hora, até complementar aí. Você é de casa aqui. Eu percebo que você sempre está deixando essa mensagem nessa questão espiritual. O que aconteceu na tua vida para você ter esse momento e sempre falar, no caso de Bitcoin, mas também falar da parte espiritual? Quando Jesus diz que existe apenas uma regra que sintetiza os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas é se santificar a cada dia. Nós todos somos pecadores imundos, nenhum de nós merece a salvação, é uma graça imerecida, não é isso? E amar o próximo como a si mesmo é oferecer aos outros o que você tem de mais valioso, que é a salvação, que é a última ordem de Jesus, pregar a toda criatura, né? Eu não vou continuar pregando a toda criatura, eu espero voltar a São Paulo na última semana do mês que vem, depois fazer ou em junho ou em julho a última aparição pública com Glauber, e eu só vou voltar a fazer aparição pública em Big Tech no dia que eu tiver uma residência fora. Se isso nunca acontecer, eu espero nunca mais fazer participação em podcast de YouTube e nem postar mais nada em Instagram, X, esses negócios. A maioria dos podcasts que eu apareço, eu só digo as mesmas coisas que eu já disse antes. A aceitação de Deus é um processo gradual. Na minha família, eu fui em Fátima quando eu tinha 14, 15 anos com meu avô português. Para meus avós, a aparição de Fátima sempre foi um fato. Isso não foi uma lenda. Foi um fato que 70 mil pessoas viram e que deu previsões corretas, não é isso? Que Portugal foi fundado por ordem imediata de Jesus para levar a palavra de Jesus a povos que nem sequer eles conheciam, e que isso foi cumprido 300, 400 anos antes. Não era uma lenda, não era um mito, era um fato histórico. Eu tirei título para votar em Enéas. Eu larguei meu emprego para fazer campanha pelo não no referendo, não é isso? Tipo assim, eu não tive a doença infantil lá de Lenin, né, do socialismo, né? Eu sempre soube o que era o certo e o errado. E depois de 17 anos de polícia, tirando bebê de para-brisa e vendo a família inteira morrer um na frente do outro na ferragem, quando você vê o diabo entra em cadeia, não é muito difícil. O cara no meu trabalho não constatar que existe um Deus. Tem pessoas que vão pelo amor, mas para quem tá no ambiente que eu tô, ele vem pela dor, né? E mais uma vez, como eu falei ontem, eu julgo uma árvore pelos seus frutos. Quais são os frutos da Igreja Católica? Quais são os frutos do cristianismo? Você conhece alguém que foi tirado da droga, tirado da cadeia aqui pelos muçulmanos, pelos judeus? Eu tô vendo um monte de gente sendo curada, milagres sendo operados e vidas sendo modificadas em nome de Jesus. Você não vê isso diariamente? O pessoal, ele começou a entrevista ontem dizendo: por que o pessoal gosta de você? Todas as semanas eu recebo o convite. É muito difícil acontecer de não ter uma semana que eu não receba um convite para um batizado, para um casamento, que o cara tá dizendo que só tá acontecendo devido a mim. Na verdade, eu não fiz nada, né? Eu só fui instrumento da mensagem, o cara recebeu porque ele quis. Ninguém salva ninguém, né? Você só prega, né? Te joga a semente e a gente não sabe onde é que... nem onde, nem como vai brotar, né? Mas semanalmente pessoas dizem que só tiveram filho graças às mensagens que chegaram a eles através de mim. Eu nunca teria dinheiro, eu nunca teria casa, eu nunca teria autoconfiança de ter esposa, de ter filhos, se eu não tivesse acesso ao Bitcoin. Você acha que esses tratamentos todos que o senhor está falando aqui, até beber leite fresco, leite é um probiótico, leite fresco contém as próprias bactérias que digerem o leite. As pessoas são obrigadas a beber a porra totalmente estéril. Como é que isso não vai lhe fazer mal? Uma vaca, uma égua, se não lamber o filhote, ele não vai morrer? Ele não recebe da boca da mãe as bactérias? É isso. Até o parto de barriga cross-section, né? A cesariana, que hoje em dia é o padrão. É isso aí, você já nasce com a microbiota toda debilitada. Imune, né? A água que as pessoas bebem não contém cloro, flúor. Porra, você vê na tabela periódica como é encanador em inglês, plumbum, não é isso? Era natural, era normal em Roma o cara ficar maluco com 30 anos de idade. A tubulação era feita de chumbo. Encanador, não é isso? Não é plumber em inglês? Sim. Chumbo.
PB na tabela periódica, em 500 anos, em 100 anos, aí eles vão achar muito pior a gente beber água com alumínio, fluoretos e cloretos do que a gente acha os caras beber água de chumbo há 1000 anos atrás. Isso é uma loucura. Essas coisas matam as bactérias. A gente está destruindo a nossa microbiota. As pessoas achavam há 20 anos atrás que quando a gente descobrisse o genoma, a gente ia resolver as doenças. É mentira. Só começou o jogo. Cada pergunta respondida na ciência abrem 20 respostas muito maiores. Agora a pergunta é microbiota, é epigenética, não é isso? 80% do nosso corpo são células não humanas, né? E a maioria dessas doenças, elas não são doenças Temos das mais células. bactérias do que células humanas. A maioria dessas doenças autoimunes, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, inclusive fiquei fora de casa uma semana sem tomar vitamina D, né? Abandonando o protocolo de Coimbra. Se tiver alguém aí em São Paulo que quiser me arranjar uma vitamina D de qualidade sem soja, eu aceito, não é isso? Exatamente, é uma doença de microbiota. Inclusive tem pessoas, tem críticos meus, que dizem assim, ali ele é doente, ele tem uma desbiose intestinal, por isso que ele se comporta desse jeito. Possivelmente eu posso ter além da questão da neurotipicidade de enxergar, de ser cego, né? Eu posso ter desenvolvido vários problemas devido à doença autoimune. E mais uma vez eu repito a história de Jesus. Ele é cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram. Talvez a neurotipicidade e a maneira com que eu enxergo o mundo de maneira particular tenha sido a minha salvação e a salvação das pessoas que me ouviram, não é isso? Se eu não tivesse sofrimento, dores e tudo mais, e achar que eu ia ficar aleijado com 30 e poucos anos, eu provavelmente não estaria disposto a morrer, não é isso? Eu estaria pensando, é melhor viver, eu estou bem, não é isso? Eu não preciso de Jesus, né? Você tomava muito remédio na sua infância, adolescência? Não, o meu problema desenvolveu mais ou menos 30 anos. Geralmente a doença autoimune e mental, né? Começa entre 30 e 40 anos, né? Tem a ver com os 70. Aí depois, é isso porque tem a curva da imunidade. Quando o cara começa a ficar mais idoso, naturalmente vai diminuindo a resposta imune, o cara vai tendo menos crise e tal, né? Entendi. Como você descobriu isso? Depois eu comecei a sentir dores nas juntas, em 2012, 2013. Comecei a sentir dores mesmo, dores piorando. E tomar... o próprio... O cara que se matou lá, o Santos Dumont, ele tinha uma doença autoimune. Ele identificou que o sol melhorava. Ele ficava, por exemplo, ele passava o verão nos 2 hemisférios, né? Isso, ele identificava que o sol, a exposição do sol reduzia os sintomas. Outra pessoa que teve uma doença autoimune, por exemplo, que fez um protocolo que hoje em dia é pregado de jejum, é Padre Cícero da Paraíba. Padre Cícero só é descrito com a cabeça pro lado, por quê? Porque nos últimos 7 anos de vida ele não movia o pescoço, né? Da espondilite anquilosante, né? Imagine, Santos Dumont, com minha idade, com 30 e poucos anos, não conseguia escrever o nome dele. Imagine se existisse, por exemplo, um cara como Santos Dumont, em vez de se matar e ficar 80% da vida dele inutilizado, esse cara tivesse acesso a um protocolo de Coimbra naquela época, as coisas que esse cara não poderia ter contribuído à humanidade, hein? Verdade. Agora, a importância da informação, né, Renato? E o Alexandre também aqui, escritor. A gente está tendo cada vez mais dificuldade para poder debater assuntos, para poder informar a população. Aqui na plataforma a gente até pede para os convidados, né, saber usar as palavras, porque parece que está limitando o acesso da informação. Você acha que vai piorar? Vai piorar e vai melhorar. Depende de onde você está falando. Tem que piorar para melhorar? Para quem tiver Bitcoin, vai melhorar. Para quem não tiver Bitcoin, vai piorar. Se você não tiver Bitcoin até o fim dessa década, cada gasto seu vai ter controle social. Você não vai ter acesso a VPN, você não vai ter acesso a robot, você não vai ter acesso a Deep Web, você não vai ter acesso à comunicação privada. Se você tiver Bitcoin, você vai poder facilmente comprar residência e passaporte no país do mundo que você quiser, que vão ser paraísos fiscais, que já estão começando a abrir, né? Abrir gradualmente. Os países vão começar a se comportar como empresas. Não os países grandes, mas os pequenos. Dubai, 75% quase da população de lá são estrangeiros, não é isso? Quase 30% dos portugueses não moram em Portugal. E quase 25% da população portuguesa não são de portugueses, não é isso? Em Tuga. Você não é um Tuga? Hein? Quantos brasileiros estão em processo de reconhecimento de passaporte na Itália, Espanha e Portugal? Somados já são mais de 500 mil de pessoas. Não é que pegaram o passaporte, não é que estão em processo solicitando seus direitos naturais. O próprio Congresso brasileiro não liberou geral. Teve uma dessas esposas de Bolsonaro, inclusive, que o MPF queria tirar a cidadania dela, que ela virou norueguesa, né? Isso não passou agora a PEC, liberando geral você comprar passaporte? Hans Hermann Hoppe demonstra isso muito claramente, né? Os países maiores, ele demonstrou formalmente, né? Tendem a ser mais totalitários, policialísticos, né? E quando o pessoal diz, Bolsonaro, o Brasil é enorme, El Salvador é pequeno, ele nunca poderia fazer o que Bukele fez, não é isso? Mentira. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais fácil. E a prova disso é que as grandes revoluções genocidas e comunistas foram o maior país do mundo em área, a Rússia, e o maior país do mundo em população na época, que era a China, não é isso?
Mas você tem toda essa crítica em relação a Bolsonaro, baseado em quê? Baseado no que ele fez, o oposto do que ele disse que ia fazer. Você tem uma visão bem ácida sobre... A economia é uma palavra, é escassez, não é isso? Não existem cotas a mais, como o Vilela disse. A economia é uma palavra, é escassez. Os recursos são limitados. A política é uma palavra, é a reciprocidade. Se eu te tratar da mesma maneira que você me trata, eu respeito as leis da guerra e até os vagabundos, os meus inimigos, vão me respeitar, não é isso? Se o senhor me tratar de uma maneira e eu lhe tratar de uma maneira incompatível, eu estou lhe desrespeitando, não é isso? Sim. Se o senhor disser, eu quero sair na mão com você, eu digo, beleza, a gente vai na academia dia tal, assim, assim. E se você for homem, você escolhe a modalidade e eu escolho a hora, não é isso? Você não vai achar que eu não sou homem, né? Agora, se você me chamar pra mão sacar uma arma, eu quebrei a regra, você não é isso? Sim. É isso. Bolsonaro, Lula, quem segurou Lula por 1 minuto, Lula segurou para a vida pelo cara, não é isso? O que Zanin fez pra estar no STF? Segurou Lula na cadeia, não é isso? O que Lewandowski fez para estar no Ministério da Justiça? Integralmente votou a favor de Lula em todo o tempo que ele estava na cadeia. Ele pagou um preço por isso, socialmente, moralmente. Esse foi o mais fiel, né? Por isso que Lula ganhou a eleição e não Bolsonaro. Bolsonaro fez o quê pelas pessoas que foram leais a ele? Ele não pediu um pix para a família, para as filhas órfãs do Clesão que morreu, não é isso? Morreu injustamente. Isso. Ele recebeu mais de 15 milhões de reais no pix. Ele devolveu esse dinheiro a Lula. Ele pegou e colocou em loteria e CDB, que é financiar o governo de Lula. Bolsonaro fosse uma oposição real, ele não estaria no Brasil hoje, ele estaria no exterior, porque ele não tem condição financeira de estar no exterior hoje. Ele podia não estar em um asilo fiscal, metendo-lhe bronca, dizendo tudo o que ele gostaria e deveria dizer e não diz. Se Bolsonaro fosse uma oposição real, ele indicaria um monte de petistas, melancias e generais que só viraram generais por serem carregadores de mala do PT para dominar todo o governo dele, desde o gabinete de transição. Ele teria indicado a maioria, se não a totalidade, de ministros e indicações de poder dele, de petistas. Já Cássio não é um petista? Lá? Cássio é um petista ou não é? Cássio não foi múltiplas vezes indicado por Dilma e Lula. Qual foi o concurso que Cássio passou? Mendonça não é um petista? Não teve cargo comissionado de Toffoli anos e anos. Ele não doou dinheiro dele na campanha de Lula em 2012. É isso que é a oposição? Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro foi eleito para botar 2 petistas na STF. Foi para isso que a gente elegeu Bolsonaro. Bolsonaro prometeu 10 nazificação. Ele cagou. Ele prometeu limpar e cagou. Ele fez o oposto do que ele prometeu em absolutamente todos os aspectos. Nem Lula nem Dilma nunca me desarmaram. Bolsonaro reduziu a metade do número de armas que eu posso ter no Senarme. Só indicou desarmamentistas. E a estratégia de oposição agora... Quando o Congresso aprovou uma lei dizendo que a eleição teria voto impresso, o que o STF fez? Lascou e cagou nessa lei, não é isso? Sim. E o que aí, quando o STF dava ordens ilegais, Bolsonaro fazia o quê? Ficava de 4, né? Me perdoe, eu já consegui não xingar aqui. Há quantos minutos eu falei sem xingar? Tá vendo o respeito, a deferência ao senhor e ao seu programa? Ele poderia estar fazendo live, podcast com o Elon Musk agora. Com aquele cara que inventou o podcast lá com a TV. Como é? O John Rogan, né? Não, ele podia estar com um programa de 15, 20 minutos por dia, falando livremente. É isso. O Bitcoin é a oposição real. Quem coloca dinheiro em imóveis, ações, título de Fiat, renda fixa, está financiando o regime. Quem investe na Coreia do Norte é comparsa dos crimes da Coreia do Norte? Sim. Quem investe em Cuba é comparsa dos crimes de Cuba? Sim ou não? Sim. Quem não tem Bitcoin não é opositor real. Eu fui em 2017 na casa do professor Olavo dizer isso a ele. Disse, professor, você está dando o CPF de cada um dos seus alunos para quando começar a fase dos expurgos, que é o que você está vivendo agora, que é a segunda fase clássica da Revolução, todos eles vão ser destruídos. Eles nunca mais vão passar num concurso, eles não vão ganhar uma ação nem um juizado. Porque só vão sobrar os juízes petistas e ele vai receber uma notificação da ABIN ou de algum ativista, de algum militante, que aquele cara tem que perder aquela ação, que aquele cara tem que perder aquele concurso, não é isso? Isso está acontecendo agora? Será que os 3 juízes da Lava Jato realmente cometeram crimes e foram condenados ao mesmo tempo? Será que é 100% jurídico? Eu não li os autos. Mas eu tô perguntando, será que o afastamento de todos os juízes que condenaram Lula é 100% jurídico ou é mais político do que jurídico essa decisão? Ou é apenas política e não tem nenhum conteúdo jurídico? Eu não sei, eu não li os autos. Mas eu suspeito fortemente de que é altamente... que essa é uma demonstração de que a gente está na fase dos expurgos. E quem fez a oposição real? A oposição real não é apenas dizer que vote em Bolsonaro, é apontar os crimes do PT, né? Vai sofrer, tipo assim, pesadamente. Inclusive, na minha opinião, Alexandre de Moraes, impeachment de Alexandre de Moraes, o principal beneficiário do impeachment de Alexandre de Moraes é Lula, que ele vai botar quem ele quiser ali. Alexandre de Moraes denunciou a corrupção do PT e foi massacrado pelo PT quase 6 anos, bicho. Nós não sabemos, inclusive, se ele é refém dessa situação.
A gente não sabe da missa metade aí, o que deve correr. Os bastidores só. De bastidor, de troca de favor. Vai de troca de favor a ameaça. Nenhuma decisão singular ali passa se você não tiver a maioria no tribunal. Nada. Você quer ver você não mandar em nada, porra nenhuma. Você quer ver todas as suas decisões serem não valer nada, tanto na turma quanto no pleno? Não, se fosse apenas ele, isso aí é ingenuidade, né? E os outros 10, né? E a máquina? Se você quer rir? Tem que fazer rir, né? Agora, o Renato... Alexandre de Moraes, ele até hoje na vida dele, ele deu a palavra dele fechada com alguém e ele não cumpriu. Lula deu as costas a alguém que apoiou ele até o fim. Quem apoiou Lula até o fim não tá rico e livre hoje. Se você souber alguém, bote aí. Repito o que eu disse. Economia é uma palavra, é escassez. A política é uma palavra, é reciprocidade. Se você quer ser um líder, você tem que tratar as pessoas como você é tratado. Senão, você não é líder. Tem um Boca do Inferno na Bahia, né? No século XVII, ele escreve ao governador da Bahia, diz assim: homem, você foi, eu sei. Você foi homem e virou burro porque subiu em alto lugar que não merecia, né? Isso é exatamente, né? É a história de Bolsonaro contada lá no século XVI, né? Como é que o Ciro fala? Tatu no toco, né? Não, homem eu sei que Vossa Senhoria foi, né? Isso? Até subir em alto lugar que não lhe pertence, né? Até chegar no tatu no toco, né? Agora é impressionante essa cadeira e essa caneta, né? Quando a pessoa tem o poder na mão, ela muda completamente, né? Eu acho que dinheiro e poder só aumentam o que você é. Catalisador. O dinheiro e o poder só revelam o que você realmente é. Se você tiver tendências de violência, você vai ficar mais violento. Se você tiver tendência de caridade, você vai ter mais poder de exercer a caridade, né? Eu acho que o Bitcoin, inclusive, as tecnologias em geral, a comunicação, o senhor já diria o que o senhor diz. Só que com isso o senhor consegue dizer a milhares ou milhões de pessoas, não é isso? Sim. Agora, o Renato... O senhor estudaria esses temas todos. Só que agora a gente consegue conversar. Rapaz, eu sabia que existia o professor Fausto há décadas. Essa semana eu conheci Pantoja, conheci vários caras Rossello, caras que eu acompanhava na internet há quase 10 anos. E eu nunca acessaria eles se não fosse internet. Eu escrevo a Nobel e os caras me respondem e-mail, bicho. Tipo, que loucura, né? Caras às vezes são acessíveis, né? Esse é o lado bom da internet, né? A acessibilidade, né? Impressionante. Agora, qual que é a tua explicação para essa multidão que está seguindo o Bolsonaro, levando multidões aí? A população, né, tem carência desse líder aí, O professor Olavo demorou mais que eu para aceitar isso. Inclusive, antes de morrer, menos de 6 meses antes, ele postou, né, que se Bolsonaro não se arrependesse dos seus crimes e sua covardia e virasse homem, seria o ser mais desprezado da história do Brasil em pelo menos uma década, né? Eu acho que isso vai acontecer, mas cada um tem seu horizonte de visão, né? Eu publicava em jornal em 2016 que Moro era um agente da extrema esquerda, né? Hoje a maioria das pessoas concordam com isso? Sim ou não? Quando eu publiquei isso em 2016, eu perdi metade dos meus seguidores, não é isso? Renato vagabundo, não é isso? Comunista, não é isso que eles diziam? Hein? Logo a primeira nomeação foi aquela Ilona Zabor. Eu não tenho... E a mulher dele não recebeu dinheiro de quem na vida? Ele tá ligado a quem? Os compromissos pessoais dele são com quem? E as 10 medidas nazifascistas que eu também coloquei publicamente, que eram todas totalitárias, ele foi tomar posse, ele foi negociar a posse dele com o Bolsonaro com esse livrinho na mão, que a missão da vida dele é fazer militância por aquelas medidas que são mistura de medidas nazistas, castristas e stalinistas, não é isso? Que são as 10 medidas contra a corrupção, né? Que é um aumento brutal de poder de Ministério Público e Judiciário contra as liberdades individuais, né? O governo de Bolsonaro avançou mais. O totalitarismo chinês, com Pix, com Drex e com meu Gov, que tem hoje no Brasil, tem serviços públicos que você tem que ser escravo gold. Você tem que dar características de sua personalidade. É um sistema que não é confiável. Vaza ou não vaza os dados de declaração de renda? Ele não vai vazar nossa biometria? Daqui a 30 anos, eu duvido, menos de 20 anos, não vai sair um bebê na maternidade sem chip localizador. Hoje os milionários estão pagando para botar o chip no filho, não é isso? O chip localizador para sequestro, sei lá, e pegar o guri de volta. Isso vai ser obrigatório. Durante o governo do Bolsonaro teve a unificação de todos os bancos de dados. Quando o senhor nasceu, tirava CPF com 18, 20 anos, não é isso? Quando eu nasci, se tirava CPF com 13, 14 para abrir conta. Agora o guri não sai do hospital sem CPF, não é isso? E ficou só o CPF agora, né? Nem RG precisa mais. Quase uma biometria, né? Não, vai vir chip. Vai ser implantado o chip no guri. Como está expressamente previsto lá na marca do Apocalipse, né? Agora, Renato, você acha que o Bitcoin vai ficar um pouco mais popular? Porque tem uma certa complexidade nisso aí. Você fala que Bitcoin vai abrir aí os horizontes, mas você precisa ter dinheiro, né, para comprar Bitcoin. Você a maioria das pessoas vai para o céu ou para o inferno.
A maioria das pessoas vai para o céu, para o inferno. Olhando hoje, acho que vai mais para o inferno, né? Olhando o que Jesus disse, o casamento de meu pai, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei, não tem isso? Por que como o casamento do filho do rei? Porque muitos foram chamados e poucos atenderam. E mesmo dentre aqueles que atenderam, muitos não usavam as vestes adequadas e vão ser jogados para o choro e ranger de dentes, né? A maioria nem quer. Você pôs o QR Code aí da carteira Lightning? Vamos pôr, tá? Estamos gravando aqui e a gente vai editar esse material para recebermos os satoshis, né? É isso. A maioria vai ser como o Igor, que vai dizer que é uma merda o Portugal ter sido fundado diretamente por Jesus para levar a mensagem de Jesus a povos que nem sequer nunca ouviram falar Relata disso. essa história profética aí, porque você falou ontem no programa do Flow, mas para quem está nos assistindo, relata essa passagem histórica aí. O juramento de Ourim, que é a fundação de Portugal. Portugal, o primeiro estado nacional da Europa, no século XII, o Dom Afonso Henriques afirma que recebeu uma ordem de Jesus em sonho que fundasse um reino que levaria Jesus a povos que ele sequer conhecia. E eles fizeram isso 500, 600, 700 anos depois disso. Por que Dom Sebastião foi fazer morreu a Batalha dos Três Reis, né? Alcácer Quibir, né? Porque ele confiava no juramento de Ourim. Por que eles fizeram tudo o que eles fizeram? Fernão de Magalhães não voltou, ele morreu nas Filipinas em nome de Jesus, não é isso? 93% de quem saiu com Fernão de Magalhães morreu. Você acha que as pessoas fazem uma viagem com 93% de chance de morte por dinheiro? Hein? Pois é. Não, chegaram, a primeira coisa que fizeram foi uma missa. Pedro Álvares Cabral, se você for no Alentejo, tem lá, que inclusive quando ele voltou, nunca mais ele fez nada na vida, que ele se tornou um inválido. E Pero Vaz de Caminha, que era um cara mais instruído, eles saíram daqui contra a corrente pra Índia pra lutar contra os muçulmanos, não é isso? E morreu em combate. Voltou, né? E nunca mais voltou e morreu em combate. E quem vai pra um negócio desse por dinheiro, bicho? Hein? Eu tenho um livro que eu ganhei de um amigo que tem as cartas dos jesuítas, né? Basta ver essas cartas que essa história de que era por dinheiro acaba. Você vê que eles estavam ali, a própria carta do Pero Vaz de Caminha já fala, encontramos uma população aqui para ser convertida. Vou dizer uma coisa que vai incomodar muito o pessoal da Terra plana. O senhor sabe que no hemisfério norte se vê estrela polar, não é isso? Se você for 50 quilômetros, você vê o Cruzeiro do Sul. Imagine o que Vasco da Gama viu quando pela primeira vez um português atravessou o hemisfério para o sul e exatamente no sul ele viu uma cruz. Você acha que ele considerou isso um sinal? Impactante, né? Com certeza. A bandeira de Portugal e Espanha são flâmulas de vitória de nossa guerra de 890 anos contra o muçulmano. A colonização da América na cabeça deles era a continuidade da reconquista. A reconquista do mundo e não apenas do que foi tomado, não é isso? A última ordem de Jesus. Então a gente está vivendo uma guerra do bem contra o mal, né? Sempre. A história da humanidade é essa. Cada dia que a gente acorda, o livre-arbítrio ele não é infinito. Na economia se diz, né, que você tem opções infinitas. Você escolheu uma e renunciou às outras. Mas espiritualmente, na verdade, a cada minuto a gente só tem duas opções. Obedecer ou se rebelar. Seja feita a minha vontade ou a vossa vontade. Não existe em cima do muro, né? Ontem eu fui fazer uma entrevista no Museu de Arqueologia Bíblica com o pastor Rodrigo Silva, né? Rapaz, eu adoro os episódios dele, viu? Rapaz, é extraordinário, mas ele ainda tem muitos cacuetes esquerdistas, viu? Rapaz, dizer que... Ele diz constantemente, inclusive, que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra eminentemente europeia, né? Rapaz, imagine... ele tinha que ter uma conversa com o pessoal que viveu a guerra na China, no Oriente, no Japão. Rapaz, no Japão e na China, meu irmão, uma mortandade sem limite, armas químicas sendo usadas, meu irmão. Hein? Na Indonésia, Filipinas. A Filipina foi invadida pelos japoneses, depois o americano para retomar, matando os filipinos como se fosse barata, não é isso? Não, tanto em brutalidade, quanto em corpos, como em tudo. O que o alemão fez não é nada em relação ao que o japonês fez em campo de concentração e tudo mais, né? Hein? Teve campo de concentração nos Estados Unidos também, Teve, inclusive japoneses foram colocados. A história tem isso no Karate Kid. Eu fui em campo de concentração Teve campo de concentração no Brasil também, instituído em lei. Eu digo isso constantemente, que as únicas pessoas, os únicos grupos étnicos que foram prejudicados legalmente no Brasil foram os alemães, japoneses, italianos durante a Segunda Guerra Mundial. Só que existia um fundamento legal para isso. Tinha lei, tinha guerra. Houve senhores de escravos negros e houve escravos brancos, né? Aí eu tava conversando ontem é isso. Primeiro, os tribunais de julgamento étnicos são militantes, são inválidos. Se fosse um critério objetivo, fenotípico, de aspecto, já seria uma coisa injusta. Se fosse genético, muito também injusto. Porque você pode ser geneticamente negro e descendente de
descendente de senhor de escravo negro, e você pode ser totalmente branco e seu ancestral ter sido um escravo. E se você for totalmente branco, provavelmente você é um cara que veio da Itália, que veio... A maior parte da migração do Brasil foi depois do fim da escravidão. Eu não tenho nenhum ancestral meu que sequer tivesse pisado nesse país. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que perder minha vaga na universidade por uma coisa que eu não estava nem aqui, que eu não me beneficiei em absolutamente nada? E a maior parte da população brasileira, a maior parte do gene pool, da genética, a maior parte dos brasileiros descendem das pessoas que vieram depois da escravidão. Nós não temos nada a ver com isso. Responsabilização depende de nexo causal, não é isso? Então eu não tenho nada a ver com isso, como eu vou me responsabilizar, não é isso? Sem contar que se os cotistas merecessem, eles não precisariam. E se eles precisam é porque eles não merecem, não é isso? Uma da loucura que a gente está vivendo é isso. Não, lá em Salvador os caras querem negócio de cota para ex-presidiário em serviço público. O objetivo não é justiça social. E mesmo que fosse, seria injusto. Você se meter com o dinheiro dos outros, isso aí tá no primeiro livro da Bíblia, né? Isso é vagabundagem, é roubo, né? Agora o objetivo é a desmoralização do serviço público. É a engenharia social pura, não? A União Soviética, no final, fez o quê? Estimulou a viadagem, a putaria no início, e no final fez o quê com as putas e os homossexuais? O que é que os comunistas faziam na Coreia do Norte, no Pol Pot, na Cuba? Como é que Che Guevara tratava essa galera? Não era permitido nem hoje, sinal de rebeldia. Como é que o homossexual é tratado hoje em Cuba e na Coreia do Norte? A União Soviética proibia o rock, até os estilos musicais que tivessem algum pouquinho de rebeldia, mesmo que fosse só instrumental. Não podia. Quem quiser comprar 100 mil unidades, 200 mil, 300 mil unidades por dia de vitamina D para o protocolo de Coimbra no futuro, vai ter que ter Bitcoin, senão não vai comprar. Quem quiser comer carne sem ter que comer o percentual de soja, quem quiser ter alguma privacidade, porque geralmente quem tem ceticismo em um aspecto na vida, quem não aceita as verdades impostas por autoridade, que é uma falácia, em um aspecto da vida, por exemplo, as finanças, passa a não acreditar em falácias na religião, na saúde, em outros aspectos da vida, né? Então, agora voltando para essa questão do Bitcoin, né? A gente precisa ter de dinheiro. Você acha que vai popularizar, vai ficar mais fácil? A gente também não vai ter um controle? A maioria das pessoas vão para o inferno. A maioria das pessoas vão para o inferno fisicamente, a maioria das pessoas vão para o inferno espiritualmente e a maioria das pessoas vão para o inferno genético, fisicamente, eles vão ser exterminados. O Lago de Fogo é tudo, né? É um estado mental, é um estado espiritual e tem lugares que são Lago de Fogo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não vai aceitar o Bitcoin. Como a maioria das pessoas nem tem como aceitar o Bitcoin, porque eles são... A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, né? Aristóteles e Platão demonstraram isso formalmente, séculos antes de Jesus pisar nesse planeta, né? Inclusive, a história clássica, né, da Ilíada a conclusão da Ilíada, que era um texto, né, que durante séculos o cara não soubesse de cor, não tinha nenhuma cultura, é a mensagem de Jesus, que é a paz através do perdão, não é isso? O senhor conhece a Ilíada, a história de Hércules e tal? O cara vai limpar o pé do cara, diz assim, você matou meus melhores filhos, eu tô aqui pra implorar que você deixe eu enterrar eles, não é isso? Tipo, dá um enterro em vez de você ficar humilhando os corpos deles. Aí o cara percebe e diz, eu perdi meu amigo e esse cara enterrou os filhos, não é isso? Eu destruí o reino dele, desmoralizei tudo e tal. Esse cara que tá sofrendo e não eu, né? Outro dia o monarca apareceu na televisão dizendo, eu dei testa no diabo, eu perdi tudo, rapaz. O cara jovem, com a renda absurda. Porra, como é que esse cara disse que perdeu tudo, bicho? Como é que esse cara disse que perdeu tudo, que ele... Porra, hein? É muito mimo, né? Tipo, você tá com seus braços, suas pernas, jovem, fluxo de caixa, morando nos Estados Unidos. Mas você não sabe o que é perder tudo, velho. Precisava de muita dor, velho. Você precisava de muita dor. Por isso que eu digo, eu acho que o melhor pra Bolsonaro é ser sodomizado na cadeia. É a única maneira dele se arrepender dos crimes e dos pecados dele, bicho. Ele precisa disso. Sem isso ele não vai se arrepender. Tipo assim, talvez ele só seja salvo se ele enterrar filhos e for sodomizado na cadeia. Tem pessoas que só aceitam pela dor, não é isso? Você já sabe que foi feito um recorte aqui, né? O quê? Você já sabe que nesse exato momento tem alguém fazendo um recorte disso. Hoje é tudo recorte, né? Hoje é tudo 1 minuto. Se o senhor me... tá dominando. Se o senhor me permitir terminar de responder a sua pergunta, entre qualquer rede social minha, enquanto eu não vou tirar elas do ar, mas eu vou parar de postar a partir daqui a 60 dias. Eu ainda tenho X, eu ainda tenho Instagram, ainda tenho Telegram, bota lá, @R3, o número 3, o número 8, TAO. Bota lá no meu Linktree, que tem lá links para você ganhar pelo menos aí uns R$300 de bônus para conhecer plataformas. Os caras estão queimando dinheiro de Venture Capital para que você conheça plataformas no Brasil e no exterior, que você aprenda a comprar Bitcoin. E se você quiser aprender a fazer ele em autocustódia, de você poder memorizar o seu dinheiro, da Polícia Federal, o FBI, qualquer autoridade do mundo entrar na sua casa e não tomar um centavo seu, é o curso, o treinamento de autocustódia, no site minhahonra.net.
bitcoinblackpill.com. A gente ensina ali como você memorizar o seu dinheiro. Se seus filhos não lhe honrarem, não vai tocar em um centavo o dinheiro seu. Nenhum juiz vai poder tomar um centavo seu. E se você conseguir fugir fisicamente desse país, você vai levar cada centavo. Se você for preso durante 30 anos, você vai sair com seu dinheiro em sua cabeça se você manter a boca dura. Jesus foi claro que nós seríamos perseguidos, mortos e presos. Não é isso? O nome dele nunca disse roubados. Se você for roubado por se opor ao diabo a partir de hoje, é porque você não me ouviu. Você ignorou a minha mensagem de não permitir que os ladrões te roubem. Permitir facilitar que o ladrão te roube é ser comparsa com o ladrão. Nós temos o dever, inclusive em flagrante, derramar sangue em flagrante não é pecado de sangue do Êxodo 22, porque é nosso dever defender a nossa família e nosso patrimônio. É por isso que o senhor está aqui, estava defendendo a sua família, não é isso? Então vou aproveitar que você entrou Não, que você entrou nesse tema. Você sabe que muita gente do mundo do Bitcoin vê a dupla mensagem que você passa, né? Porque ele fala de Bitcoin e traz a evangelização, né? São 33 halvenes até o último Bitcoin inteiro, sabia? Então, são 33 halvenes até o último Bitcoin inteiro. Tem diversas no primeiro. Então, no primeiro ano, tem várias. No primeiro ano, quando iniciou o Bitcoin, até porque tem vários programadores, inclusive, que são ardorosos cristãos e tal. Tem diversas. O Bitcoin, ele é um token que serve para você pagar na rede do Bitcoin para fazer registros eternos em milhares de computadores perpétuos, que somos nós. Tem lá as mensagens bíblicas e tal. Então, como você responde a essas pessoas que eu acho isso sensacional, entendeu? Já falei o Bitcoin é o mesmo para você e para o Jaraguá, Bíblia, nosso amigo Jaraguá, que também tem esse perfil mais ainda, de levar as duas mensagens. Jaraguá e o Bitcoinheiro do Manto tem 1000 vezes mais conhecimento teológico do que eu. Quem você vai comparar o conhecimento tem teológico... até um grupo chamado Evangelho Bitcoin, né? Do Jaraguá. Então, e como você responde a essas pessoas, aproveitando que está... Inclusive, se Gugu estiver me ouvindo. Porque as pessoas acham assim, eu estou advogando para essa galera. Eu quero que você responda para eles, entendeu? Porque você sabe o que eu penso disso. Dizer o quê? Responder o quê? Como você responde a essas pessoas que acham que você deveria separar essas duas coisas? Eu acho que eles deveriam ouvir outra pessoa. A minha mensagem é essa. Quem quiser ouvir, que ouça, não é isso? Esse é meu dever, meu mestre me ordenou. Mas você nem vai justificar? Não, mas eu estou obedecendo o que Jesus disse. Eu vou obedecer a Jesus ou a eles. Jesus ordenou, prega toda criatura. Eu lhe ordeno. Ele disse isso ou não? Sim. Inclusive, em meu nome, você vai beber veneno e não vai sentir nada, não é isso que ele falou? Você vai operar milagres maiores do que o que eu fiz aqui. A igreja católica, o que ela fez, não é um milagre maior do que o que aconteceu naquela época? Hein? Entendi. Quantos dispensários, hospitais, creches existem hoje? Quantos casamentos batizados não estão sendo feitos hoje? Uma pessoa que não... O Bitcoin, quando a pessoa adota o Bitcoin, explode a produtividade e a riqueza dela. Agora, uma coisa que muda na psicologia de quem adota o Bitcoin é uma coisa chamada preferência temporal. Quem não é capaz de renunciar ao presente para ter uma coisa de valor no futuro, não é capaz de ter uma reputação, um casamento e muito menos uma religião. Todos os dias nós escolhemos entre ser bom e ser feliz. Quem escolhe ser feliz serve ao diabo. É o telema, não é isso? Faz o que tu queres, que é tudo da lei. Na Bahia tinha lá do Raul. Do Raul, não é isso? Nós que servimos a Deus, escolhemos a cada dia tentar ser bom, melhor, a cada dia mais próximo de Deus. Nós sabemos que nós não vamos chegar à perfeição, nós não merecemos, mas a salvação é uma graça imerecida. Existir nesse planeta, mesmo indo para o Lago de Fogo no final, é uma graça imerecida. Deus é infinitamente amoroso. Mesmo que a gente deixe de existir agora, que o Lago de Fogo não tenha nenhum sofrimento, seja só deixar de existir, já não valeu a pena. A gente, inclusive, nasceu numa época... Só de comparar a nossa vida, bicho. Você preferia ter nascido há 300 anos atrás? Não ter papel higiênico, corticoide. A maioria... Minhas avós enterraram mais filhos do que tiveram. Você queria viver num mundo desse? O senhor chegou a enterrar filho, Fernando? Não. Deve doer muito, né? Hein? Deve doer muito. E você enterrar mais filhos do que você teve, hein? Meu pai chegou a arrancar dente sem anestesia. Rapaz, eu acho que eu preferia arrancar dente sem anestesia do que enterrar filho, velho. Mas eu tô falando dessa questão da anestesia, é coisa... Nossos avós já passaram o diabo por causa disso. E fora a escravidão, violência doméstica, era normal o pai espancar, mutilar filho, bicho. Se vender filho como escravo era legal há 150 anos atrás. Pagar a dívida com a vida do filho. Né? Tá na Bíblia, 10º mandamento. Não é isso? Mas eu fiquei quase 15 anos acordando de madrugada para ver se a minha filha estava viva. Pois é, você prefere arrancar todos os dentes do que enterrar ela, né? Então é bem complicado isso aí. Então,
Você acorda de madrugada para ver se está respirando. Ah, tudo dá graças, não é isso? É. A gente precisa ter gratidão. Não é fácil. Se você achar que você perdeu tudo, que você foi injustiçado, que você tá certo e o mundo tá errado, você tá indo pro caminho do mentiroso, né? Do príncipe da mentira, do pai da mentira, né? Agora, Renato, tem Aí uma... você, desculpa interromper, na hora que você achar que você tá certo e o mundo tá errado, você tá cultivando em você raiva, medo, ansiedade. E na hora que você entrega, que você sabe que você é um pecador imundo, você não merece nem um milésimo do que você tem. Você não tem medo de nada, você não tem nenhuma hesitação, e se você morrer, você venceu, né? Tá escrito, né? Passar o fardo para Jesus, né? Com essa ansiedade, depressão, essa correria do mundo de hoje. Né? A alívio. crise de doença mental que nós vivemos hoje, tem um componente epigenético. De você ficar bebendo água, tendo alimentação que mata as bactérias, a colonização de bactérias que não são as apropriadas, né? Disbiose. Isso, a disbiose, isso. Tem um componente disso. Mas eu acredito que o principal fator da doença mental, e isso é provado dentro da econometria, é a redução de amigos íntimos e parentes. Pessoas que têm menos primos, irmãos, famílias menos estruturadas, elas têm uma chance exponencial de ter doenças mentais, bicho. Nós precisamos, inclusive os lugares que têm mais longevidade são os lugares que a pessoa tem mais vida social e mais parentes na velhice. Na polícia, quando eu entrei na polícia, os primeiros 5 anos de polícia eu nunca tinha visto um idoso morrer sozinho. Agora quase todo mês eu recolho um idoso que os vizinhos estão reclamando do fedor 2 meses depois. Que ninguém foi lá, nenhum parente, aí o vizinho tá sentindo um fedor de 40 dias de podre. Você não sabe o nome do vizinho. Você sabe o fedor, né? O fedor depois de um mês você sabe, né? Ou não? Na sua história como policial tem isso? Agora direto, Aumentou? todo mês tem isso. Eu todo mês, praticamente, tô entrando na casa de alguém, inclusive que tá tão podre, que não tem como chamar esse VO, porque não tem como o médico dizer que tem uma evidência de morte natural, né? Que tem que realmente entrar na casa pra ver se tem uma coisa, evidência de violência e tal, né? 1 milhão de moscas, bicho, é bem nojento. Tem esse lado aí, né? Você continua na ativa? Continuo, sim senhor. Eu tô chegando no limite de saúde de servir. Eu espero esse ano tirar alguma licença não remunerada ou de saúde. Viu? Acho que eu não vou conseguir. Fisicamente, eu não tenho mais condição física de continuar meu trabalho. Eu faria isso de graça. Eu tenho muito orgulho e desempenharei o que eu faço, eu faria de graça. Eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço. Agora, eu tenho vocação para isso, mas chegou no limite. Eu não tenho mais condições físicas para continuar desempenhando meu trabalho, sem risco de vida. Agora, Renato, se esse caso, né, você chega num apartamento, numa casa, e a pessoa já está ali morta 1 semana, 2 semanas, até 1 mês, nem o filho, nem o parente, ninguém ligou, né? E percebeu, né? Normalmente, sabe quem é que liga? Quem? Cobrador de aluguel. Alguém que tá tendo que fazer uma cobrança financeira, né? Se for alugada a casa, o cara que tá alugando a casa que não recebeu no 2º mês. Isso é triste. O senhorio. Triste demais, né? Que coisa, hein? Hikikomori, qual é o nome? Hikikomori não, os caras que não saem de casa no Japão. No Japão isso aí tá explodindo. A população do Japão começou caindo 10, aí dentro de 5 anos caiu 100, aí depois de 5 anos já tá caindo 1 milhão por ano, né? A queda, esse Tá ano... tendo campanha na televisão pra ter filho. Não adianta. É. Só vai voltar a fecundidade quando acabar a ditadura dos valores, a ditadura ginocêntrica. Quando valer a pena ser homem. Hoje é crime ser homem nesse país. A maioria das agressões domésticas são femininas, isso é comprovado. Os casais que têm 10 vezes mais agressão doméstica são as lésbicas, que são 2 mulheres. É comprovado. A questão é que se você chegar e disser a minha mulher me gritou, o cara vai gargalhar na sua cara. Eu já vi situações que jogaram gasolina no cara e não teve medida de segurança nenhuma, e o pessoal deu risada na cara do cara, não. A mulher joga gasolina no cara e fica brincando com o isqueiro, né? Aí vai fazer isso com a mulher. A mulher chega lá, faz uma falsa acusação, destrói sua vida, né? E aí? Não, esse negócio de falsa acusação... Eu fui vítima de Maria da Penha. Você? Uma irmã minha, que eu não vi há 7 anos, foi da queixa história. aqui em São Paulo. A minha sorte é que o Ministério Público, o juiz, disse, não, rapaz, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Tipo, você não tem contato com o cara há 7 anos, como é que eu vou lhe dar uma medida de segurança, o cara que vive em outro estado, não é isso? Pelo amor de Deus. Nesse Eu caso nem aí... sabia que Maria da Penha servia pra isso também. Tá vendo? É melhor vocês mudarem de sexo. É melhor vocês virarem mulher. O homem hoje em dia é um cidadão de 2ª classe. Nós, inclusive, se você estudar a Bíblia, você vai entender os conceitos de neotenia, você vai compreender a indulgência patológica e o mais importante de tudo, que o Igor não entendeu na nossa conversa ontem, que as pessoas seguem motivações. E isso é a regra da natureza. A regra do mercado é a mesma na natureza, que é a seleção natural. O que esses caras estão fazendo vai levar à autodestruição deles. Nós não precisamos agredir, nós não precisamos cometer crime. Basta nós sobrevivermos fisicamente, financeiramente, moralmente, que nós vamos vencer. Só precisamos sobreviver. É só sobreviver moralmente, espiritualmente, fisicamente. Órgão excretor não reproduz. Mãe de pet tem neto.
Mulher que tá dog pill dando ao cachorro tem neto? Hein? E já tá castrando o pet também, né? Já pega o pet e castra o pet. Não, mas quem tá pegando o pet pra fazer amorzinho não vai castrar, vai querer inteiro, né? Isso não. Tem grupo, bicho. Vocês acham que o homossexualismo tá aumentando? O homossexualismo dobra a cada década. A zoofilia decuplica. Inclusive, isso demonstrado por pesquisa, inclusive de imagem, tudo, de exame. Como é o nome? Exame do fundo do que faz o negócio que, inclusive, é diferente fisicamente. O espermatozoide, o cara, opa, o espermatozoide de cachorro. O dogão esteve aqui, não é isso? Dog pill agora. Pois é. Agora e o professor Olavo previu isso. O Betete. O professor Olavo previu isso. Que quando a sociedade aceitasse o casamento homossexual, quando ela aceitasse modificar, desmoralizar, destruir o conceito do casamento verdadeiro, ter estupro de marido e mulher, ter, como é que chama, divórcio sem culpa. O cara foi pro BBB e quando ele voltou ele não era mais marido da mulher. Eu fui em 2 programas, ontem e anteontem, e fiz a mesma pergunta que eu vou fazer ao senhor agora, certo? Inclusive, um dos caras já recebeu N vezes o que você mencionou aqui, como é o nome do historiador? Que você mencionou, do escrito do Mar Morto, Rodrigo Silva. Como é o nome daquele cara? Ricardo Ventura. Eu perguntei ao Ricardo Ventura. Teve um amigo meu que colocou a maior parte da herança e da renda dele na mulher durante 7 anos para ela virar juíza. A mãe da filha dele, a esposa dele, casada na igreja, e no documento ela disse: você não cresceu e eu cresci. Eu esperava mais de você, agora eu não fico mais molhada quando eu ouço a sua voz. Vem da nossa casa que eu vou embora com nossa filha para onde eu vou morar. Ela tem direito de fazer isso? O que é que o Ricardo Ventura me respondeu? Tem. O que é que o Igor me respondeu? Tem. Agora o Igor acha que você tem o direito de repudiar sem motivo a sua mulher ou a seu marido e você não pode repudiar seu pai ou a sua mãe, que ele acha que os filhos dele têm a obrigação de sustentar ele, né? A obrigação dele com a mulher é muito maior do que o filho com o pai. Porque você escolheu a mulher, você não escolheu seu pai e sua mãe, não é isso? A história de Jesus começa e termina com a adoção. As relações de paternidade e maternidade. Eu tenho mãe afetiva. Eu tenho uma pessoa que eu amo como mãe. Eu tinha um pai afetivo que morreu, que eu amava como pai. Eu tenho pessoas ali, tem um irmão meu afetivo ali, que eu amo como se fosse meu irmão de carne, não é isso? Se ele morrer, eu crio os filhos dele. Se ele morrer, eu vou dar assistência aos pais dele como se fossem meus pais. Inclusive, João foi ordenado a fazer isso por Jesus, não é isso? Agora essa mulher é sua mãe e esse homem é seu filho, não é isso? Agora a mulher, você foi obrigado a casar com a mulher, você escolheu, é sua carne, você é comandado de tratar, não é isso? Mas não tá escrito honrar pai e mãe? Tem. Honrar, por exemplo, pode ser se afastar, não é isso? Dependendo do que aconteça. E quem é o pai? José era pai de Jesus? Não. A genealogia de José está como pai de Jesus. A genealogia de José está na Bíblia ou não está? Ele não é pai genético, mas ele é pai de Jesus. E João é filho de Maria? Da mesma forma, por adoção. Jesus ordenou, agora essa mulher é sua mãe. Ele é filho de Maria? Agora sim. Paternidade por DNA é um absurdo. Isso tem que deixar de existir. A paternidade tem que ser por presunção, se o cara for casado e tal, e a mulher engravidar, porque se presume que foi ele, né? Se ele não reclamar, ou por reconhecimento. Esse sinal de paternidade por DNA é outra coisa que determina a destruição das famílias. Porque estimula o golpe da barriga e a putaria, né? E roubo de camisinha, inclusive, e como tá agora bombando esse negócio de Jack Joy que tinha na novela, agora, inclusive, o roubo de camisinha, roubo de sêmen, né? Mas que história que é essa? Não tô sabendo. Jack Joy na novela, tipo, 20 anos atrás, que a novela da Globo ensinou a roubar a camisinha e engravidar. Boris Becker, você não sabe quem é Boris Becker? Um grande tenista aí. É isso, pois é. A mulher fez como é que eu vou dizer isso de maneira respeitosa? Uma felação, não é isso? Você vê que eu tô mantendo um nível, professor. Eu tô respeitando a presença dos senhores, tá vendo ou não? Felação pode, não é isso ou não? Hein? O quê? Hein? Não tô mantendo padrão ou não? E se injetou e engravidou do cara no aeroporto, não aconteceu isso? Teve um cara, inclusive, recentemente, que na hora de não tinha como jogar na privada, meteu uma pimenta, a mulher foi para no hospital, queria processar o cara, ela meteu a pimenta para não roubar a camisinha, jogou no lixo, ela pegou e meteu, não é isso? Não teve isso recentemente? O quê? Jogador de futebol, acho que deve estar jogando na cama, né? Vai ter aí um dispositivo para conservar, né? É igual aquele negócio para picar papel, né? Vai ter para picar a camisinha. O senhor conhece algum direito legal que o homem tenha? Tem algum benefício legal de ser homem nesse país? Tá cada vez mais difícil. Zero? Nenhum benefício legal? Não, tem um só que é ridículo. Que é poder andar sem camisa na rua. Mas é ridículo. A mulher também pode andar sem camisa. Não pode, não. Rapaz, lá em Salvador, no carnaval, meu irmão, os que você vê lá. Pois aí, se a mulher disser sou homem. E se ela não pode dizer sou homem? Então, eu não me sinto mulher. Não tem mais nenhuma legalidade. Mas o resumo disso é que o processo é destruir a família, então. O Estado
o grande problema do século XX, segundo o principal livro do professor Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições, é o crescimento exponencial do Estado, não apenas financeiro. As coisas baratas na vida você paga em dinheiro, né? As coisas caras na vida são honra, amor, a sua salvação espiritual, sua família, né? Quanto de dinheiro o senhor aceita agora pela vida de sua filha? Nenhum. Tem coisas que não tem preço. É puta, é prostituta, é vagabundo e ladrão que você compra com dinheiro, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não é isso? É prostituta que você paga? Claro. Você paga com dinheiro que você deve à sua esposa, à sua filha, à sua mãe? Não. As coisas baratas na vida são pagas com moeda e dinheiro. As coisas caras na vida são pagas com tempo de vida, honra, amor e sua salvação espiritual, não é isso? Com sua gratidão, com sua honra. Honra quem tem honra, né? Quando eu digo minha honra, eu estou dizendo que meus valores são opostos à Constituição. Com a Constituição que diz que o fundamento e o limite da propriedade, do direito, do sistema legal é a dignidade, que é um valor oposto à honra, não é isso? Qual foi a pergunta que o senhor fez? Família. Sim, o que Tá tem? sendo... O projeto é acabar com a crescimento família. exponencial do Estado depende da destruição da família. Quanto mais estruturada, sólida e numerosa for sua família, menos você depende do Estado. A mulher sempre vai ter um protetor e provedor. Se ela for concursada, vai ser o Estado. Não vai ser o marido dela. Os outdoors na Bahia se seu marido lhe gritou, chame a polícia, né? Você vai ter tudo o que ele podia te dar e mais, né? E ainda a liberdade de dar pra quem quiser, né? O Stalin falava Não é que isso? o verdadeiro... Vai tomar o patrimônio dele, a liberdade dele, e quem vai lhe proteger sou eu, não é isso? Há 20 anos, há 10, quando eu era menino, se uma mulher desse uma queixa de estupro na delegacia e não procurasse o pai dela, ou era mentira, porque ela não queria justiça, ou ela não respeitava o pai como homem, não é isso? Entendi. Sim. Entendi. O Stalin falava que o verdadeiro bolchevique não pode ter família. Pois E é. aí o cara fica à mercê Ele da pertence ao ideologia, Estado, né? exatamente. Todas as experiências coletivistas fazia, inclusive o professor Olavo, essa é uma das grandes contribuições dele, ele te demonstra inclusive amplamente no livro Bitcoin Red Pill, grátis na plataforma minhahonra.net, que nunca houve civilizações com escravidão sistemática sem orgia obrigatória. Se você sabe quem é seu pai e sua mãe, se você sabe quem é seu tio, seu primo, tem pessoas que vai ter que matar você pra castrar e fazer como escravo sexual, não é isso? Se alguém for tocar em seus filhos, você vai ter que me matar, não é isso? E na hora que o cara tem 10 filhos e 40 primos, que são pessoas que vão segurar dele, meu irmão, você não consegue mais escravizar o cara, né? Pra nos tornar escravos, pra tirar da gente não apenas o dinheiro. Eu não tenho problema nenhum em pagar Patek Philippe, como é o nome do relógio lá do filho do Missão Dada Missão Cumprida, que tava com 50 milhões 5 milhões de roupa e tal. Eu não tenho problema nenhum. Eu prefiro pagar Patek Philippe e Rolex pra toda a família de Bolsonaro, todos os filhos e netos de Lula, de Bolsonaro e todos esses caras, do que esses caras imporem porcaria de negócio de desonra de kit gay pra meus filhos na escola. O que é que você prefere? Sim. Perder a honra de sua filha e de seu filho ou ficar dando dinheiro? As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. A nossa guerra espiritual, a guerra interna é dentro de cada um de nós. Mas existe um aspecto dessa guerra externa, que é da liberdade contra o totalitarismo. Os estados, eles são do inimigo. O inimigo ofereceu a Jesus no deserto os principados e as potestades, que são os governos, não é isso? Ele disse que não era? É. Ele disse que não era dele? Era dele. Não, o Jesus disse não é seu? É seu. É do inimigo, né? Ele disse, se Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele oferecesse uma coisa que era do pai, e dizer, não, isso é do meu pai, não é isso? Hein? Verdade. O senhor assistiu aquele Nefários? Assisti. Inclusive, Bem o cara fala isso nesse momento, aí o médico diz assim, mas o carpinteiro não aceitou. Você lembra o que ele disse? Mas você não é o carpinteiro, né? Hein? Você não quer... Nenhum poder lhe seria dado se não tivesse vindo de baixo, não é isso? Eu assisti, mandei pra ele e falei, o Renato vai gostar desse filme. Rapaz, essa comunidade, como é natural, como é? Ordem natural. Rapaz, ordem natural, muito conteúdo de qualidade, não, professor? Rapaz, esse Nefário eu assisti muitas vezes. Não? É isso que o Bitcoin restaura. Tem um texto, inclusive, do Micea Popesco, que ele diz que é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Porque o Bitcoin, ele restaura a propriedade. Quando perguntaram a Jesus, você veio revogar a lei, o que é que ele falou? Vim cumprir a lei, né? Cumprir a lei, e até o fim dos dias não será modificado um tio nem uma vírgula da lei. O ideal desde o início era nunca haver divórcio, mas os seus corações não estavam prontos para ouvir. Como os corações da maioria das pessoas estão prontos para ouvir que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar? Difícil, hein? Os padrastos passam menos de 2% do tempo com as crianças e é mais de 60% dos abusos sexuais, não é isso? Isso é um fato ou não? É essa a consequência da repudiada, mesmo sem culpa, recomeçar, não é isso? Não existe desensibilização? Microquimerismo pode não existir fisicamente, mas tem psicologicamente, não é isso?
O senhor acha que Momento de reflexão se uma esposa chegar pro marido e não tiver mais molhada, ela tem o direito de ir embora? O senhor acha que ela tem o direito de ir embora? Como que é se não tiver... Se a esposa chegar pro... A mulher... Essa situação que eu perguntei ontem e anteontem, tanto o Ricardo Ventura quanto o Igor disseram que a mulher, se não ficar mais molhada, tem direito de ir embora. Uma esposa, uma pessoa que reconheça o casamento bíblico, ela pode dizer pro marido, não tenho mais interesse em lidar nem sua mulher, você não está ganhando dinheiro suficiente para eu ter admiração, não fico mais molhada quando eu ouço a sua voz, eu vou embora, quero meu dinheiro. Ela, no casamento bíblico, pode dizer isso? Não. Você viu que no BBB a mulher se separou sem o cara ser citado? Ele nem sequer pode se manifestar num processo, já estava separado, não é isso? Hein? Eu nem assisto essa porcaria. Não, mas o problema não é o BBB. É a situação jurídica imposta por esse sistema legal. Esse casamento do governo é satânico. Esse casamento do governo não é o casamento da Bíblia, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? É verdade. Inclusive, eu tô falando de um cara, Ricardo Ventura, é um intelectual, um autor de livros, o cara escreveu mais livros do que eu, um cara que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, não é isso? E tem contato com caras como o nome dele? Que você falou do Mar Morto? Com o Rodrigo Silva, bicho. Ele acha que a mulher tem direito de levantar e ir embora. Não é só como é o nome dele, o Igor, que diz que é uma merda a gente ter levado Jesus aos índios e aos indianos e aos japoneses, né? Não é isso? Hein? Em nome da liberdade e da independência, eu faço tudo que eu quero, né? Faça o que tu queres. Hoje é assim. Essa é a regra do diabo, não é isso? Não estou mais contente, estou indo embora, acabou tudo, isso aqui é meu e vai. Aí os valores e princípios não existem mais, né? Se você pode repudiar sua esposa que você escolheu, que é a sua carne, ela é uma carne só com você, por que você não pode repudiar seus pais se você não tiver mais vontade? Aí ele vai dizer, não, honrar pai e mãe é apenas não praticar os atos de indignidade. Eu não vou comer a mulher dele, não vou bater nele, eu apenas vou embora, não é isso? Sempre fazer entrevista com ele é esse momento de reflexão, né? Acho que vocês estão percebendo aí. Ele consegue ali fazer você pensar um pouco. Você quer ver um outro aspecto da explosão exponencial do Estado? Essa semana teve uma polêmica comigo, que inclusive envolveu gente que tem 1 milhão de seguidores. Como é o nome? Gorgonoide. Como é o nome do outro lado da geopolítica? Drauzio, sei lá o quê. Teve uma polêmica comigo essa semana. O Nando Moura teve um episódio que ele fez dizendo que eu era defensor de zoofilia, né? Depois ele tirou, disse que nunca aconteceu, que é mentira, né? Embora os prints sejam eternos, né? Eu não vou processar ele. Eu só vou processar ele se ele procurar a delegacia e fazer denunciação caluniosa. Eu respeito o direito dessas pessoas, inclusive de mentir sobre mim, de me caluniar. Eu não processo essas pessoas. Agora, se ele for procurar o MPF e a delegacia, a conversa muda, né? Que o cara tá acionando, tá me ameaçando, não tá apenas falando, né? Fizeram uns cortes de 30 segundos de um episódio de anos atrás que eu explicava que não existe crime sem vítima no PNA. Que o que eu tô falando ali é simplesmente o que Jesus falou. Ele disse a adúltera, ela não é adúltera? Ou ele falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Ele falou, ela não é adúltera? Ela é pecadora ou não é? Hein? Sim, ele não aliviou pra isso. Ela disse, ela é imunda. E vocês todos não são melhores do que ela. Não é isso que eles estão falando? Sim. O que eu estou dizendo, que as pessoas não podem ser punidas pelo seu pensamento, é o que está no Êxodo 22. Eu não sou a régua do mundo. Nem todos os pecados podem ser crimes. Se todos os pecados pudessem ser crimes, qualquer governo pode prender qualquer um, porque todos nós somos pecadores. Eu estou dizendo o que Jesus disse. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Você é puro sem pecado? Você é puro sem pecado? Você nunca desejou matar ninguém? Quando vê um vagabundo, ele rouba, ele desrespeita e ameaça a sua família, você não tem instinto assassino? Se você disser que não, rapaz, tem uma coisa muito errada com você, não é isso ou não? E se pensar já pecou, então já tá pecado. Quem é que não deseja a mulher? O desejo da mulher do próximo está expressamente dito que é pecado. Quem nunca desejou a mulher do próximo com essa mulher desse jeito na rua aí? Hein? Se você nunca desejou, rapaz, tá na hora de você fazer um exame pra ver como é que tá a sua vitamina D a teste, não é isso ou não? Hein? É mentira o que eu tô dizendo, não? Hein? É verdade. Só se você viver no Afeganistão. Rapaz, esse negócio de contato com mulher efeminar não apenas é confirmado na bodas de Canai, como os estudantes lá, com o pessoal do Afeganistão, né? Como é o pessoal que tá governando no Afeganistão agora, como é o nome? Talibã. Talibã significa estudante, né? Essa mentalidade educacionista contaminou até mesmo o mundo islâmico, né? Os talibãs foram os maiores soldados da história da humanidade, porque eram pessoas que não tinham contato nem com mãe nem com irmã. A maioria deles ficaram em madraças, instituições religiosas e nunca viram mulher até 18 anos. Uma mulher pra eles é como um cavalo, uma coisa pra montar, não é isso? Eu não tô dizendo que isso é o ideal, mas é uma prova fática de que reduzindo o contato com mulher, reduz a sensibilidade do cara, não é isso? Você é uma média de quem você anda. Se você nunca andou com uma mulher, a sua componente feminina vai ser bem baixo, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo?
Verdade. Seu padrão de normalidade é os outros animais. Inclusive, os animais têm print do comportamento dos outros. Você vai achar normal que ele está convivendo, não é isso? Aprende por instinto. Não está no imaginário o que nunca esteve no olho ou no ouvido, né? Sim. Aí eu tô dizendo uma coisa dessa, eu tô dizendo a mensagem de Jesus, de que eu não tenho legitimidade de matar um cara porque fantasiou um ato pedófilo, porque fez um desenho de alguém que não é. Não existe vítima objetiva. Se não existir vítima, se o crime for sem vítima, nós, a humanidade, as pessoas, não temos legitimidade ativa de fazer uma punição. Esse cara vai pro Lago de Fogo, se ele não se arrepender, vai. Quem vai julgar é Deus, não sou eu. Eu só tenho autoridade de matar, segundo o Êxodo 22, na hora que ele me atacar em flagrante, não é isso? Além disso, eu tenho que procurar um juiz, um árbitro independente, não é isso? Não é isso que tem lá na Bíblia? Quando você falou nesse... Inclusive, Jesus diz, né? Se alguém for injusto com você, procure ele. Se ele não aceitar, o que é que você faz? Procure testemunhas. Se você tiver as testemunhas e mesmo assim ele não aceitar, procure a igreja, a sua autoridade moral, para que todos saibam quem é ele, não é isso? Sim. Esse país é nosso ou é deles? Tá dominado, né? Eu vou impor uma mensagem. Eu vou impor a minha presença contra a vontade do dono da casa. É por isso que mês que vem, a última semana do mês que vem, eu vou fazer minhas últimas 4 ou 5 aparições. Depois a última no Fala Glauber, junho ou julho, o dia que ele determinar. E eu só vou aparecer novamente em Big Tech. Eu só vou fazer aparição pública, que não seja em ambiente privado, sem gravar, quando eu tiver uma residência em outro país. Se eu não tiver, eu nunca mais vou aparecer publicamente, não é isso? Pra onde você vai? Não sei. Eu não sei. Eles podem, inclusive, me segurar aqui. Eu tô há 12 anos sem promoção. O cara abrindo um monte de processo que me impede de sair do país. Eu não sei. Eu posso sair daqui amanhã, tem um oficial de justiça, o PM pode estar me esperando ali pra execução de mandado aqui na porta, não é isso? Meu advogado não tá ali esperando pra isso? Não sei. Você tá vivendo E pra mim não faz diferença nenhuma. Não tem problema nenhum. Pode me matar. Não tenho nada a perder, não é isso? Então, quando você fala dessa segurança do Bitcoin, eu tenho uma dúvida bem simples, que eu acho que as pessoas têm também. Dizem que a internet vai ser muito censurada e pode até parar de funcionar a internet. Com certeza. E aí, mas como é que eu manipulo o Bitcoin sem internet? A internet mais monitorada do mundo é a da China, não é isso? Todos os grandes dirigentes chineses têm perfil nas redes sociais que são proibidas na China? Acho que não, né? Tem. Não conheço lá. Todos os diplomatas, os governantes, os órgãos de governo têm perfil no Instagram, no X, que é proibido lá, não é isso? Os próprios políticos brasileiros que estavam lá essa semana estavam postando no Twitter, estavam postando. Estão usando o VPN, né? Pois é. Eles querem... Os políticos... O Lewandowski, inclusive, pediu o porte pessoal de arma, não foi? Não divulgaram isso? Ele quer desarmar você ou é ele? Eles gostam de armas ou não gostam? Deles, não pra você. Eles querem proibir o ouro pra você. Foi proibido ter ouro nos Estados Unidos de 33 a 71. Eles vão proibir Bitcoin pra você. Putin quer ter Bitcoin? Xi quer ter Bitcoin? Quer que Bitcoin exista ou não? Zelensky quer que exista Bitcoin? Os políticos do Brasil, daqui a menos de 10 anos, não vai ter mais dinheiro físico. Vai acabar o jogo do bicho? Você receberia no Drex, no Pix, um prêmio de 10 milhões de reais? Controle total. Você vai preso. Você compraria uma escama de cocaína no Pix? Ninguém vai comprar nunca. Vai ser preso. Como é que vai ser? Vai ter controle total. E caixa 2, compra de voto, vai ser no Pix? O político quer que deixe de existir caixa 2 e compra de voto? Aí ele vai deixar de ser político, não? Isso vai ganhar outra pessoa que não é ele, né? Como diz aquela música lá, né? Homem, mulher, mulher. Política, político, né? E depois o pessoal fica escaldando a homenagem que eu fiz a Falcão lá no episódio de Fala Glauber, não é isso? Mas, por exemplo, a China tem uma tradição de expurgos. No último congresso, o Xi ordenou a prisão do cara que botou ele naquela posição, não é isso? Pra deixar claro quem era ele ali, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo ou não? Na frente de todo mundo. O gordinho lá, pra provar que o gordinho era o cabeça e não o meganha do tio, que criou ele. Ele passou mais tempo com o tio, com o pai, botou na televisão pra 120 cachorros comerem o cara ao vivo, não é isso? O que é pior do que 120 cachorros comer você? Eu acho que 5. Quanto menos cachorro é pior, não é isso ou não? Muito cachorro pelo menos acaba rápido, não é isso? Aconteceu isso que eu tô dizendo ou não? Hein? Pois é. É esse tipo de ambiente que a gente tá indo, só que essa é outra etapa. É a contra-revolução, quando ele elimina a porra interna pra mostrar que ele, não é isso? É a picaretada no Trotsky, né? Beleza. Xi sabe que no dia que ele cair, vai acontecer a família dele o que aconteceu na Camarilha dos 4. Todos os parentes próximos de Mao Tse Tung foram mortos em menos de 15 dias, não é isso? Ele quer que os filhos dele morem no exterior e tenham dinheiro no exterior? Se ele destruir o cara que botou ele ali, na hora que ele sair, vai acontecer o que com ele, com a família dele? Essa é a tradição milenar da China, não é isso? Vai pro inferno. O Putin quer que os filhos dele tenham Bitcoin em algum lugar? Os dólares de Putin, ele pode movimentar nos Estados Unidos? Não. Todos esses ditadores, essa galera quer que exista Bitcoin, os políticos querem que exista Bitcoin ou não?
Eles têm motivação para destruir o Bitcoin. As leis seguem a vontade dos políticos ou dos estados. Se as leis seguissem os interesses dos países e não dos políticos, o Brasil autorizaria qualquer um comprar passaporte hoje e ter várias cidadanias? Não. Por que eles autorizaram isso? Porque eles querem para eles, não é isso? Tá na entrelinha aí essa informação. Agora, respondendo sua segunda pergunta, entra lá no meu @r38tao. Tem 3 links lá, tem vários links para você abrir conta na Bipa, abrir conta na Bybit, abrir conta na Fox. Tem diversos links lá que você já vai direto no desconto. E tem as condições e tal direitinho. Agora, se você quiser aprender tudo mesmo, tem no treinamento. Tá. Agora, quando a gente fala de Bitcoin, nós lembramos de outras moedas digitais, né? Ethereum e tal. Isso para você não tem valor nenhum. Teria também alguma liberdade? Tem algum valor como experimentos, mas não são reserva de valor. O Ethereum, por exemplo, ele começou com dinheiro e como iniciativa do Legacy, do sistema convencional. Os donos da infraestrutura do Ethereum é o JP Morgan e tal, o pessoal que é do sistema convencional. Inclusive tem gravação dos fundadores dizendo que desde o início era golpe, né? Que o objetivo deles, inclusive desde o início, era fazer o POS, que é o sistema convencional, que é quem tem o dinheiro recebeu o dinheiro. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Isso já é demonstrado há mais de 120 anos, beleza? Se eu botar um outro homem para cuidar de sua mulher e sua filha, ele vai cuidar como se fosse dele, que não é, né? Não. Toda vez que você administra o dinheiro dos outros, existe... Não tem o mesmo cuidado. Nossos avós sabiam que o olho do... Como é? O olho do dono que engorda o gado, não é isso? Pois é, isso é verdade. É por isso que as democracias são sistematicamente inferiores e mais corruptas do que as monarquias. Porque o monarca, ele considera o país em parte como uma coisa dele, não é isso? E a república, ele sabe que não é dele, que ele não vai estar ali, então tem que roubar e roubar rápido, não é isso? Não faz sentido, né? Pois é, é isso. E como é que você desassocia isso, dando poder a pessoas sobre coisas que não são deles, né? A gente só reduz a corrupção reduzindo o governo. Esse é o grande problema do século XX. Quem tiver alguma dúvida disso, lê o livro do professor Olavo, como é que chama? Jardim das Aflições. A gente só reduz a corrupção reduzindo o Estado. A guerra hoje espiritual é dentro da gente. Agora, existe também uma guerra externa. Para o cara atingir... Tem a pirâmide de Maslow, né? Se você tiver 5 dias sem comer e 1 dia sem beber, você não vai querer comer, você vai querer beber. É muito difícil o cara tá bem espiritualmente. Se ele, pelo menos por um momento, não estiver bem fisicamente, psicologicamente. Você com muita dor, dificilmente você vai ter paz espiritual, né? Você tá aqui dando uma camada, você tá dando o caminho de uma camada da salvação, que é o cara ter saúde. Eu dou uma outra camada de salvação, que é o cara ter independência financeira. Agora, existe a camada final, que é espiritual, né? Que depende de uma estabilidade dessas outras. Mente sana, incorpore sano, não é isso? Exatamente. E a mente sã é um pouco de tudo, né? A emoção, a parte espiritual. E o governo precisa que você tenha saúde ou que você não tenha saúde. O governo quer que os filhos dos eleitores sejam ricos, independentes, inteligentes ou pobres, dependentes e burros. A escola pública serve. A escola pública prussiana foi criada para fazer pessoas obedecerem a comando de avançar sob fogo, não é isso? A escola pública, o controle da educação, ele existe e foi criado para que as pessoas sejam submissas ao governo ou sejam independentes. Submissas. E pobres ou ricos. Pois é. Bill Gates fez faculdade ou largou? Zuckerberg fez faculdade ou largou? Essa galera toda aí, meu irmão. Tesla, como é o nome do cara que disputava com Tesla lá, que fez a General Electric, como é o nome? Edison. Edison disse que largou a escola no primeiro mês, não é isso? Disse que a mãe era melhor do que ele, né? Que foi o maior inventor da história da humanidade, o maior empresário da história dos Estados Unidos, né? Todos esses caras só voltaram à faculdade depois para dar. Não, Thomas palestra. Edison nunca voltou, saiu no primeiro mês. Na alfabetização, isso é uma desgraça, não é isso ou não? Desgraça pode, bíblico, não é isso? Pode. Eu tô obedecendo a regra aqui. Não, prostituta e desgraça são bíblicos, não é isso ou não? Ô Renato, você está planejando o seu futuro? Você está... Vou planejar para daqui 1 ano, para daqui 5 anos. O que você me fala aí de Rapaz, esse momento aí de quando eu faço a oração, eu digo, afasta de mim esse cálice, não é isso? Mas se for possível, e da sua vontade, né? Sim. Meu plano não é ser preso hoje, não é ser morto semana que vem, não é ser torturado até a morte, até o fim do ano, né? Mas se for essa vontade de Deus, que seja feita a vossa vontade, né? Nós temos desejos e planos, mas o nosso plano maior tem que ser servir, não é isso? Eu acabei de dizer qual é meu plano aqui. Meu plano é voltar em São Paulo daqui a 1 mês. E como é o nome? Glauber, né? Não, depois de junho ou julho aqui no Glauber. Pagar almoço mais uma vez, se vocês quiserem, no mês que vem, última semana do mês que vem. Depois fazer episódio de Glauber e desaparecer. E tirar algum tipo de licença não remunerada de saúde na polícia e me picar. E sumir. Por muitos anos até eu ter uma residência em outro país. Agora, se isso vai se cumprir ou não, Deus é quem sabe, não é isso? Você vai acostumar com essa vida sem o trabalho da polícia? Rapaz, quando a identidade de uma pessoa é ligada à sua profissão, é porque tem algo de muito errado na vida dele, né? Hein?
Quando o cara prefere morrer do que deixar de ser juiz, ou quando o cara prefere morrer do que deixar de ser polícia, é porque tem alguma coisa muito errada na vida dele, né? Hein? Mas você lida bem com isso, com a ideia de não ter mais essa rotina? Qual o papel mais importante na vida do senhor? É ser pai ou ser jornalista? É ser marido? Tem coisas muito maiores do que ser jornalista, não é isso? Família. Não, e acima da família é Deus, não é isso? Sim. Se você amar seu pai ou seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim, não é isso? Sim. Hein? Tá escrito. E aí? O que é mais valoroso pra você? Normalmente a família vale mais do que o emprego e Deus tem que valer mais do que a família, não é isso? Mas você falou, né, que você trabalharia até de graça. Faria isso de graça, mas se eu não tenho condição de saúde de continuar fazendo o que eu faço na polícia. Tipo, isso me deixou com problemas físicos e mentais, né? Você tá há quanto tempo nesse... 17 anos. E você se aposenta com... Não sei. Ninguém vai aposentar na minha geração, ninguém vai aposentar. Tem mais gente com 40 anos nesse país do que com 4. Como é que eu vou aposentar? Quando eu tiver 80 anos, vai ter 3 idosos pra cada pessoa trabalhando. Como é que vai aposentar? Acabou o plano real. Acabou. Os 3 elementos do plano real acabaram. A expectativa do valor do real nos próximos 10 ou 20 anos é a expectativa do Cruzeiro no final do década de 80, não é isso? Sim. É tudo meio cíclico, né? Pois é. Infelizmente, né? São os ciclos intergeracionais, né? A terceira lei de Newton, inclusive, vai nos salvar. Uma das coisas que eu defendi ontem é que o rito tridentino tá bombando. Os ritos tradicionais maronitas estão bombando. E isso nunca aconteceria se não houvesse imposição de pautas satânicas. Os exageros, as ameaças são a ousadia dos... Você conhece aquele Alia Jacta Est, né? A citação completa do... Tem Shakespeare, mas também tem vários historiadores da época, né? O que Júlio César diz ao atravessar o Rubicão, que ele diz que não gostaria de violar a lei. Ele não gostaria de fazer uma guerra civil. Ele não gostaria, inclusive, de ter que matar amigos dele de infância, né? Você conhece essa história Alia Jacta Est? Sim. Que atravessar o... Isso, antes de atravessar, ele diz: o nosso destino depende muito menos da nossa vontade do que da ousadia dos nossos inimigos e do desígnio dos deuses. Bicho, você tem que aceitar a realidade. Tem coisas que eu quero, né? Mas se a realidade não aceitar isso, eu vou ter que mudar meus planos, não é isso ou não? Hein? Quem quer o impossível vai ouvir a quem? Só vai aceitar a mentira, né? E é por isso. E é por isso. Quem é o pai da mentira? E a eleição elegeu Jesus ou Barrabás? Pois é. E Hayek, tem um capítulo de Hayek, como é que chama? Como é o nome do livro de Hayek? O mais popular Caminho da Servidão. Tem um capítulo, porque os piores sistematicamente ganham as eleições, não é isso? Eu não tô dizendo que eu não vou ser eleito, não. Se eles negarem todos os tipos de licença possível e abrirem outro PAD, eu viro vereador, não tem problema nenhum. Isso é melhor do que morrer no serviço ali ou matar alguém, não é isso? Agora, quando que teve essa virada de página na sua vida, tanto do Bitcoin e da parte espiritual? Faz tempo? Foi um processo gradual. Eu aceitei o Bitcoin em 2015. Eu já compreendia. A parte espiritual já estava? Eu fui escola. Eu fui pesquisador na Europa, eu estudei na Itália, na Alemanha, na Holanda. Eu tive bolsa para conhecer Nobels em Chicago. Eu fiz doutorado aqui na Mackenzie de Finanças. Eu fiz mestrado na Bahia com Laurea Máxima. Fiz graduação por extraordinário aproveitamento de direito. A graduação que eu fiz de engenharia, eu fui o primeiro do Brasil no ENAD. Tipo assim, eu fiz uma carreira acadêmica completa. E eu identifiquei nessa época que existia o juro negativo, que é a inflação real. Você tem que chamar as coisas pelos verdadeiros nomes. Esse é o verdadeiro conhecimento. E é por isso que eles precisam degenerar o nome das coisas. Chamar outra coisa que não é casamento de casamento, não é isso? Chamar outra coisa que é filho de não é filho, não é isso? Chamar outra... Eles precisam degenerar as coisas para acabar com a possibilidade de você conceber a verdade, né? E nesse processo, eu compreendi que nós vivíamos em um sistema de juro negativo. Que não existe nenhum investimento em bolsa, não existe nenhum investimento em renda fixa, porque a inflação real é o aumento da base monetária, que no ano passado foi quase 20%. Você recebeu 20% de remuneração líquida descontada todos os custos e riscos? Não. Então você está perdendo riqueza a 20% ao ano, a título de senhoriagem. É isso. Na hora que eu compreendi isso, eu fiquei em uma grave depressão, compreendendo que eu era um escravo de Satanás, que tudo que eu fizesse de valor ia ser tomado para causas satânicas, não é isso? Que eu nunca poderia ter uma família, que eu nunca poderia acumular. Se eu tivesse filhos, eles seriam também escravos de Satanás, porque eu não ia ter condição financeira de sustentar meu filho e garantir o sustento dele. E o que me libertou disso foi o Bitcoin. Tem um texto de Fernando Uric, A Guerra ao Dinheiro e o Juro Negativo, de 2014, no início de 2015, que salvou minha vida. Aí eu comecei tinha um cashback de R$30 para abrir conta na Fox. Abri conta na Fox para ganhar os R$30. Inclusive tem cashback de $40 lá no meu Linktree. Pode ir lá e aproveitar. Aí eu comecei e tal e descobri que a solução para a guerra ao dinheiro, para a demonetização, para repressão financeira, para o totalitarismo do Estado é comprar Bitcoin. Cada centavo que entra no Bitcoin e vai para sua autocustódia offline, nunca mais vai financiar bandido se você não quiser. Não dá pra tomar o Bitcoin violentamente. Eles podem te matar. Se você der bocadura, eles não tomam um centavo seu.
Inclusive, eu acredito que o Bitcoin vai acabar, inclusive, com a violência do tráfico de drogas. Se quem tiver alguma dúvida sobre isso, bote lá, Substack do Renato 38. E se você quiser me conhecer pessoalmente, me ver, eu não sei que dia vocês vão botar esse vídeo online, mas eu estarei sábado com o professor Alexandre Costa, com vários caras superiores a mim, muito mais antigos que eu no Bitcoin, aqui em São Paulo para comemorar o Halving, que é bitcoinonada.com, se ainda tiver vaga quando esse programa for ao ar. Que dia que é? Não, vai. Sábado, dia 20. Sábado, dia 20. bitcoinonada.com. Agora eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, se ainda vai ter vaga, né? Que eu acho que é isso. Talvez o cara chegue lá e ó, vagas esgotadas, game over, não é isso? E, então tá, faz 9 anos que você aprendeu o caminho do Bitcoin. Eu já tô no Bitcoin há mais tempo do que o Bitcoin existiu antes de mim, tá vendo? 9 anos, né? 9 anos. E da parte espiritual? Acho que desde sempre. Eu fiz crisma, fiz primeira comunhão. A questão é que foi em um ambiente degenerado de teologia da libertação, né? A questão é que meus avós eram pessoas que eram extremamente cristãs e que me contavam que a aparição de Fátima foi o principal fenômeno espiritual do século XX e que o nosso país, o país que gerou o Brasil, os nossos ancestrais, esse país ele foi criado por ordem direta de Jesus Cristo para levar Jesus a povos que nem sequer eles sabiam. E isso aconteceu 300, 400 anos depois da ordem, não é isso? E qualquer casa... Você já foi em Portugal? Não. Você foi em Portugal, em qualquer casa portuguesa tem um galo de Barcelos. Você já viu o galo de Barcelos? Aquele coloridinho lá? É. Você conhece a história do galo de Barcelos? Não. Tinha um galego que estava fazendo o caminho de Santiago e numa cidade chamada Barcelos, que é vizinha, inclusive, a Vila dos meus ancestrais, foi condenado por um assassinato. Ele ora a Deus que mate ele na cadeia para que ele não seja executado como um criminoso, para não desonrar a família dele e todos os peregrinos que fizessem esse caminho no futuro. E eu acho que não foi Jesus pessoalmente, não, foi Santiago, algum anjo, chega no sonho deles assim, em nome de Jesus, diga ao juiz que vai aparecer uma prova incontrovérsia de sua inocência. Ele pede audiência, insiste ao padre que estava fazendo a extrema-unção dele que ele não vai fazer extrema-unção, que ele vai provar a inocência dele, mas ele precisa, em nome de Jesus, estar na presença do juiz. O juiz pode dizer o que você quiser, que você já está morto. Eu não vou dizer... E tá, o cara estava comendo, disse, fala o que você quiser, que você é um homem morto, não é isso? Aí o cara diz, eu estou aqui em nome de Jesus. Santiago me apareceu em sonho e me ordenou que eu ia, em nome de Jesus, conclamar um sinal de minha inocência incontroverso. E os caras dão risada e a galinha assada levanta e anda. Se regenera, levanta e anda e ainda vive mais 10 anos. Seu Deus pode fazer isso? A história é maravilhosa. Só Deus. Não estou dizendo que o português não está dizendo que isso aconteceu. O galo não significa que você acredita que esse galo regenerou. O galo significa o Deus do impossível, que Deus pode tudo até isso, não é isso? É verdade. É para isso que chama, que existem os milagres, né? Que é agora, quando você receber um galo daquele de alguém que foi para Portugal, você entende o significado daquilo, não é isso? Hein? Isso que é o bom, né, desse bate-papo que a gente sempre está aprendendo aqui, né? Minha família até que o caso da minha filha isso. não teve um coração novo, né? Porque hoje ela vai no hospital mantendo aí todo o seu tratamento contínuo e o coração está lá totalmente do mesmo jeito que nasceu, mas vivo, só que mais forte. Só que mais forte e o médico que deu 3 meses de vida já não está mais aqui com a gente. Se você não enxerga, você tem que desenvolver outras habilidades. Você tem que desenvolver seu olfato, seu paladar, aprender braille, não é isso? É. Se você tem pouco músculo no coração, pouco músculo, você tem que aumentar a força desse músculo que sobrou, não é isso? É. A estratégia desse Laí Ribeiro foi uma estratégia, pragmática, né? Foi. E eles tinham acesso à informação. A hora que eu contei o caso para ele, não, isso aí é fácil de resolver. Não, tem algum risco. Agora não existe nenhum retorno sem esforço e risco, não é isso? Tem custo e tem risco, mas tem resultado também, né? Agora, Renato, você falou que na sua rotina de policial civil, perito, né? Você é perito criminal. Sim, faço local de crime, isso. Lá na Bahia, né? Você foi aprendendo muito pela dor, você viu muitas cenas que te impactaram. Você poderia relatar um exemplo para as pessoas entenderem um pouco dessa tua rotina aí, da sua transformação? Um negócio que mexeu muito comigo recentemente foi a execução de uma menina de 3 anos. Na época que eu tinha uma filha de 3 anos, eu peguei a menina com a mão só. E ela tinha o tamanho de minha filha. A menina de 3 ou 4 anos brigou com o menino de 4 ou 5 anos do vagabundo na área social do como é o nome que chama? Playground? De uma área comum lá do... Como é o nome? Um lugar bem lascado. Como é que chama? Pocilga, né? Assim que você chama a sua casa lá, doutor? Da Pocilga lá. Aí a mãe se meteu, né? Isso deu pau na menina, brigou. Aí a avó da menina achou ruim, né? Que a menina de 3 anos tava apanhando. Aí teve uma discussão e tal. E chegou no fim do dia e a mulher do vagabundo, um sicário profissional, um executor, né? Um cara que vivia de matar gente.
Disse, aí o cara foi tirar satisfação lá. A mulher botando pressão, né? Até Jesus fez um milagre, né? Mulher, o que eu tenho a ver com isso? E ela nem ignora Jesus e diz assim, façam o que ele disser, não é isso? Tipo, vai fazer, eu tô mandando, não é isso ou não? O cara ouvindo pressão do filho e da mulher, foi lá tirar satisfação. A véia ia aceitar a satisfação? Ele deu pau na véia. Aí ele ficou com tanta raiva que ele disse assim, você não bateu no meu filho, você vai fazer o que eu vou fazer na sua neta agora? Tem na cabeça da neta. Aí a véia deu testa, madeira na véia. A mãe deu testa, madeira na mãe. E não é madeira de um tiro só na galinha nobre e da galinha azul. Tipo assim, tum, tum. O cara, você tá vendo que o cara é profissional, não é isso ou não? Aí ele rendeu o avô, que tinha matado a filha e a esposa do cara e a neta na frente dele. Vocês não estão nada contra você. Deite agora e bote a mão ao pé que você vai viver. Senão eu te mato agora. Você vai fazer o quê? O cara matar seus filhos, seus netos e sua mulher na sua frente e dizer, não tem nada contra você. Deite agora e bote a mão e o pé que você vai sair vivo. Se você não deitar, em 3 segundos é game over. Você prefere morrer ou prefere dizer às pessoas quem foi que matou a galera pra galera ir atrás dele? Teve sangue frio nessa hora, hein? Aí o velho deitou e tal. Você ia preferir a mão ou o pé, Fernandão? Botar a mão pra dar o tiro ou botar 2 pés em cima do outro pra dar o tiro no pé? Você prefere a mão ou o pé? Você prefere botar as 2 mãos pro cara dar um tiro ou botar um pé em cima do outro pra ele dar o tiro? Se ele desce as costas, o velho sai atrás dele, não é isso? Sim. Você prefere botar a mão ou o pé pra tomar um tiro? Eu conversei com esse cara com um pé desse tamanho. Teve uma cena do filme, né? Qual que é o filme lá? Cidade de Deus. Demorou 4 anos pra esse cara morrer. Cena dessa. Rapaz, quando aconteceu isso, eu tive vontade de tirar licença férias pra ir atrás desse cara, bicho. Eu fiquei transtornado com isso. O quê? Desculpe, professor, eu interromper. O quê? Não, tem uma cena como essa de Escolhe a Mão ao Pé. Eu acho que é um filme Cidade de Deus, né? O Central do Brasil. Um filme desses brasileiros. Outra situação que mexeu muito comigo, de honra, foi aqui no município pequenininho, perto de Santo Antônio. Os vagabundos invadiram a casa de uma mulher de 69 anos. Porque queria que ela... tinha muita antiguidade na casa dos pais dela, que tinha 80, 90 anos. Disseram, a gente vai agora lá para seu pai... Pra você mandar seu pai e sua mãe abrir a porta, porque a gente já vendeu as antiguidades que estão lá, são nossas, a gente já vendeu. Coisas que estão na família há gerações. A mulher falou assim, pode me matar que eu não vou fazer isso, pode roubar o que você quiser aqui. A família botou os caras tudo rendido de cabeça no chão, 2 caras ou 3 com arma. Deitou os filhos, deitou o marido, deitou todo mundo em casa. E a mulher sentada na cama disse, não vou deitar não, pode matar. Aí, pode roubar o que você quiser aqui, mas eu não vou fazer nada. E também não vou lá. Aí o cara começou a dar tapa, bicuda, e disse assim, bora, quem manda aqui sou eu, sua puta. Aí a mulher falou assim, eu acho que você não tá me confundindo com sua mãe. Porque eu vivi com 69 anos de honra. Aqui não tem puta não, viu? E agora você pode me matar que eu não vou obedecer você em nada, não é isso? Aí deu um tiro na perna da mulher, ela disse, pode dar 10. Deu na barriga, ela disse, pode dar 50. E morreu. E quem me contou isso foi o marido e o filho da mulher. Essa mulher tava pronta pra morrer ou não tava? Hein? Quem era o homem da casa? Hein? Os caras se submeteram aos vagabundos e a mulher ficou de boa, pode matar, não tem problema nenhum. Aqui não tem vagabunda não, aqui eu vivi 69 dias de honra, não é isso? Hein? Mulher arretada. Eu que rapaz? Não, Jesus, ela tava plena, não tinha problema nenhum em morrer, não é isso ou não? Hein? Sim. E tipo assim, o marido e o filho deviam ter vergonha de me dizer isso, né? Ou não? Hein? Deveriam. Você não ia ter vergonha não de deitar e se submeter ao cara e sua mulher chegar e dizer, não pode me matar, que não tem vagabunda não. Não vai ter... Eu ia dar tudo que você quisesse, agora eu não lhe dou nada, não é isso ou não? Geralmente, a última palavra é arma só atira na mão de homem, não é isso? Você tem que ter... As palavras têm poder, não é isso? Hein? Aí, bicho, de onde ele matar, mas agora, né? Hein? Alexandre Costa, é um... Qual uma viagem aqui, né? Qual a pior coisa que você encontrou na polícia já? Rapaz, geralmente acidente de veículo é o que mexe mais emocionalmente comigo. Porque acidente de veículo, porque são todos inocentes. Quando, por exemplo, tem uma família morrendo, você vê o filho vê o pai e a mãe morrendo nas ferragens, não é isso? Ou o bebê no para-brisa morrendo, né? Você prefere tirar o bebê vivo ou morto do para-brisa? Entendi. Rapaz, tem situações que você fica 2 dias sem dormir de estresse, bicho. E como é que você faz pra aliviar? Então, tem que orar, né? Entregar, né? Mas a gente não é perfeito, né? Ou não? Se eu tivesse entregue totalmente, eu provavelmente não estaria com desbiose, né? Isso advém de estresse, inclusive, né? Minha alimentação é extremamente limitada. Se eu comer pão, eu fico uns 2 meses passando mal. Eu não como mais cereais, a minha alimentação é extremamente limitada, né? Além do protocolo de Coimbra, que tem as limitações alimentares do protocolo de Coimbra, que quem toma 1000 unidades de vitamina D por quilo por dia não pode ficar comendo cálcio, não pode comer o que quiser, não é isso? Além disso, eu tenho outras limitações que são gatilhos, né?
Você faz jejum intermitente? Eu faço jejum intermitente, mas o problema maior meu, eu faço jejum eventualmente intermitente de dia inteiro também. Mas não por causa da doença, mas para, como é que chama, desenvolver minha autodisciplina. Agora, a questão são as limitações mesmo, eu não como cereais. O que eu faço é uma coisa próxima ao nosso chamado dieta GAPS, você já ouviu falar? GAPS, que é como se fosse é uma aproximação, uma simplificação do Food Maps, né? Que é evitar oligosacarídeos e tal, coisas de difícil digestão. Dieta GAPS também é um programa que você pode procurar, tem um monte de especialista aí, é uma coisa simples, barata, acho que é coisa campeã pra desbiose e como é o nome. Tem algumas coisas que eu ainda me alimento que eu sei que não me faz bem, eu deveria deixar, como chocolate e café, né? Mas são coisas que aumentam a minha produtividade, né? Tô aprendendo aqui, tá vendo? Dieta GAPS, você sabia disso, Alexandre? Jejum intermitente. Existem vários protocolos, tem protocolo WALS, tem Myers protocolo, tem vários protocolos de reabilitação. Que tem as 4 fases, né? De você tirar as coisas que é como uma floresta, né? Você não adianta ficar jogando semente em uma área já plantada, né? Você precisa primeiro acabar com a erva daninha, depois você tem que corrigir o solo, não é isso? E no final você vai plantar. Uma pessoa que tem uma desbiose e tomar um probiótico qualquer na tora, vai piorar a situação, porra. Eu já xinguei de novo, tá vendo que droga aí, mas foi com uma interjeição, não é isso? Mas é isso. Você tá com desbiose, você vai tomar um probiótico qualquer que você não sabe o que é. Isso vai melhorar? Provavelmente vai piorar a situação. O cara vai tomar glutamina. Porque melhora. A glutamina vai encher de gases, bicho. Se você não fizer o negócio na ordem correta, não é isso? Você tem que primeiro eliminar o que tá ali irritando, não é isso? Aí depois eliminar a dominância das bactérias negativas. Aí depois preparar o terreno para depois chegar às bactérias que você precisa, né? Tem bactéria que, inclusive, comprovadamente, em diversos mamíferos, aumenta a testosterona para sempre do animal quando ele tem. Que os garanhões e tal, cavalo, como é? Limolactobacillus reuteri, você já ouviu falar? Essa eu já vou se eu tivesse um menino, eu suplementaria o guri nisso. Qual que é a bactéria? É um Limolactobacillus reuteri. Tem inclusive gente que cultiva isso no leite, faz iogurte disso. Que aumenta, não sei se tem em humanos. Aqui, eu faço iogurte. Inclusive, quem descobriu esse reuteri era um veterinário que descobriu que os animais, os garanhões, os campeões na zorra toda, tinha essa bactéria como dominante. Inclusive, ele defende, eu não sei se os fundamentos são corretos, que a maioria das pessoas tinham isso e hoje em dia é menos de 10%, que tem sequer isso como não é nem dominante, é que tem isso dentro da microbiota ativa do cara, né? Marca aí, pra ver se tem no iogurte infinito, será que tem? Kefir, isso aí, será que tem isso aí? Não sei dizer. Você toma algum tipo de kefir, iogurte? Rapaz, eu evito leite, né? Eu às vezes tomo fermentados e tal, mas isso não me faz bem, não. Como é que chama? Os fermentados normalmente que eu como são feitos de fruta, né? Por exemplo, fermentado de coco e tal, que são probióticos também, né? Quando você tira férias, quando você não está trabalhando, você nota alguma modificação na tua saúde física? Rapaz, geralmente quando eu tiro férias, a última férias que eu tirei foi pra cuidar de minha mãe, né? O que é pior, né? Você ficar na... Inclusive, rapaz, uma coisa que é interessante que a gente estava conversando ontem, que tempo de vida é mais valioso do que dinheiro, né? O senhor preferia ser um menino no interior do Piauí saudável, passando fome com 14 anos, ou ser um bilionário com 90 agora? Eu preferia ter sido esse menininho aí. Que pode, inclusive, ser bilionário, né? Eu também. Hein? Todas as possibilidades. Todas essas ainda. dificuldades, né, que a gente enfrenta, principalmente na primeira infância, adolescência. E o tempo a gente mais inclusive, forte, né? facilidade normalmente destrói as habilidades do cara, né? Sim. Facilidade destrói a capacidade. É isso que essas pessoas da cota racial, social, não sei o que lá, não entendem. Além disso ser antidemocrático, os jornais esquerdistas admitem que a maioria da população é contra isso. Os jornais esquerdistas admitem que a maioria da população quer que todo mundo possa ter arma. Os jornais esquerdistas reconhecem que a maioria da população é contra o direito dos humanos e pela política de lei e ordem, e eles se dizem defensores da democracia. Que democracia é essa? Que é contra tudo que a população acha que tem que acontecer, né? Hein? Exatamente. Achou aí o Limolactobacillus reuteri? Não, eu tô falando aqui com os bambambam aqui. Ele já tá... Não, é um veterinário, é isso. Já tá chamando o médico aqui. Que? Já tá Não, tem perguntando... como esse reuteri tem artigos mostrando que os animais... Acredito em você. Eu acredito no reuteri. Tem os artigos lá publicados. Tem gente, se eu tivesse um filho homem e quisesse que ele fosse macho, eu metia bronca nesse... É uma das coisas, tem diversas, não é isso? Inclusive essa dieta GAPS tem bastante fermentado também. Agora, a suplementação de bactérias, essa é a última etapa. Tanto no protocolo Myers, no protocolo WALS, nos protocolos famosos de combate de desbiose. A probiótico é a última etapa. Não é pra dar probiótico numa pessoa irritada. Você tem que primeiro descobrir o que é que te irrita, retirar isso, depois saber o que é que tá proliferando bactérias, o que é que você vai tirar pra acabar com as bactérias que sejam, como é que chama? Tem um livro, inclusive, você já ouviu falar, 20% humano. Inclusive, ele mostra que até o nível de adultério no lugar depende do probiótico. O Alexandre
trabalhou nessa área também, a gente sabe aí do poder da indústria farmacêutica, né? Mas esse último ano eu fiz muitas matérias sobre a importância da saúde intestinal. Então isso que você está falando só vem comprovar as nossas pautas aí para você ter uma saúde intestinal mais forte, cada vez mais forte. Mas, Renato, a gente está chegando aqui, normalmente a minha live tem 1 hora de duração, a gente está com quanto tempo aí já? 1h30? É 1h30, a gente ultrapassou um pouquinho, também combinei o horário com vocês. E eu vou deixar aqui esse momento final, se você quiser falar alguma coisa, professor, para você deixar sua mensagem aí para a nossa seleta e qualificada audiência aí. Dê sua mensagem. Porra, eu tenho que agradecer o professor Alexandre Costa, que sempre me recebe, porra, como um grande amigo aqui em São Paulo. É uma honra conhecer ele, que eu fui aluno dele, tinha um fichamento dele 20 anos atrás. Agora é uma honra ser amigo dele. E foi uma honra tamanha também conhecer o senhor, e a história de sua filha me emocionou bastante, viu? Eu repito a história de Jesus, ele é cego porque ele pecou, porque os pais dele pecaram, porque sua filha tem um problema no coração, porque eu tenho um problema... Eu acredito que essa mensagem de Jesus é exatamente para essas pessoas que tiveram um problema... como é que chama? Que não dependeu de nenhuma opção que ela fez, que ela já nasceu assim, né? Pelo menos, como é que chama aqui da gestação? Não é... Que você já nasceu com aquilo. Não, pode ser de má formação e não seja genético, né? Como você estava dizendo, que tem muitas pessoas que acham que é uma questão espiritual, que não tem nada de genético, não é isso? Problemas de má formação, problemas congênitos, problemas que você não fez nada para provocar aquilo. Podem ser, para mim é essa a mensagem de Jesus, essa mensagem para sua filha, para mim, para todas as pessoas que nascem e se acham que estão em uma situação que nasceram em desvantagem. Essa sua dificuldade, provavelmente, toda vez que você tem uma má notícia na vida, que você perde um emprego, que você acha que você perdeu uma oportunidade. Eu perdi vários cargos públicos porque eu achava que a lei existia. Eu não teria a riqueza que eu tenho se eu não tivesse sido perseguido, se eu não tivesse perdido várias coisas por achar que existe lei nesse país. Cada vez que se fecha uma janela, uma janela, se abre uma porta. Agora, Deus abençoa todos nós infinitamente a todo tempo. Deus te abençoa, e a questão não é essa. Deus abençoa todo mundo. Se você existir, você já foi abençoado. O problema é que a maioria das pessoas não querem aceitar a bênção. Aceite agora que o seu problema, o seu problema de saúde, o seu problema financeiro, o seu problema psicológico, ele aconteceu porque tinha que acontecer. Não cai uma folha de uma árvore sem autorização, a ciência de Deus. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Se você aceitar isso, você não fica mais nervoso, você não fica mais ansioso. Aceite, era a sua missão. Se você cumprir a sua missão sem a doença da filha do Betete, quantos milhares ou milhões de pessoas não seriam beneficiadas com o trabalho dele? Será que se eu tivesse saúde plena, se tudo que eu tivesse feito na vida desse certo, eu ia achar que eu ia precisar de Jesus? Eu ia achar que não tem problema nenhum morrer? Que tem coisas muito pior que morrer? Sem dor eu não ia aprender isso, né? Essa seria a mensagem final. Deixa eu mostrar isso aqui. Vou mostrar o livro, porque eu já ganhei antes, né? Eu tinha ganho já aquele... E eu indico como um livro, como essa mensagem final do Renato. É um livro com o coração na mão mesmo, viu? Isso aqui foi... Você vai gostar disso aqui, cara. É emocionante mesmo. Não falei que o cara era bom pra caramba? Sim. É bom de interromper e xingar, né? Acho que foi um dos podcasts que eu xinguei menos, não é isso ou não? Só teve um, não foi? Hein? E amanhã você vai no Marcelo Andrade e lá também não pode xingar. Ah, não pode não, é? Ele tá aprendendo aí. Marcelo Andrade nem ia gostar muito dessa conversa de como é a sua denominação. Do que se fala? Ele acha que, né, Marcelo Andrade, que acha que só católicos vão pro céu, não é isso? Hein? E os católicos verdadeiros, ainda tem isso, viu? Daqui a pouco ele vai dizer que são 144 mil e que não se contaminaram com mulher, né? Isso que tem lá. Hein? Tá tomando água de fogo aqui, né? Hein? Eu prefiro acreditar na história do bom ladrão, não é isso? Pode reforçar aqui pro nosso público. O bom ladrão, Dimas na tradição católica, né? Os outros vagabundos, tinham vagabundos sendo mortos. Jesus não tinha só inocente ali, né? Na cadeia tem inocente, mas também tem um monte de vagabundo ali, não é isso? Tem. E ele diz, a gente é vagabundo, a gente merece isso. Ele não. Ele nem sequer se defendeu. Aí ele fala, eu não sei se você é realmente filho de Deus, mas se você for, lembre de mim que eu morri do seu lado, não é isso? Com certeza. E ele diz, até o fim do dia... Estará comigo no paraíso. Juntos no paraíso. Uma palavra, nenhum de nós é digno de entrar na morada, mas basta uma palavra. Será salvo. Emocionante esse final, hein, Mel? Minha honra. Minha honra, seu amigo, viu? Rapaz, a história da filha e tudo foi muito porreta, velho. Você vai ver esse livro aí, cara. Eu contei a história, eu já conversei com o Renato algumas vezes por telefone para agendar. Eu não queria fazer a live de forma virtual e... no momento certo, que é hoje, né? A gente está aqui em São Paulo. Eu estava pensando convidar o Alexandre, ele me manda uma mensagem no meu WhatsApp
chama o professor, falei, foi transmissão de pensamento aqui, tudo. E a gente está todo mundo aqui reunido. E eu louco para ganhar ganhar um almoço de graça, né? hoje não tem jejum intermitente. Saindo daqui, a gente vai... Vocês que mandam aí, onde é que eu vou pagar? A gente vai almoçar junto. Mas eu termino essa live aqui agradecendo ao Renato, ao professor. E o que me impactou aqui dessa nossa conversa é exatamente isso. Então, hoje, quando a minha filha vai completar 21 anos, agora em junho, eu passei por várias dificuldades, que nem eu te falei, acordando de madrugada para ir no quarto dela e ver se ela estava respirando, se ela estava viva. E naquele momento, muitas guerras espirituais, né, Renato, no sentido, por que eu? Né? Que a gente sempre faz essa pergunta, né? Por que eu? Sou um trabalhador, estou aqui vendendo almoço para pagar a janta. A história de Jó se repete em cada um de nós. Deus exatamente. mostra a Jó o futuro passado e os ETs, outros mundos, e diz assim, você compreende isso? Então, meu filho, não é para você compreender, sua missão aqui é obedecer, não é isso? Se você tentar compreender, meu irmão, você vai querer ser Deus, você está seguindo o diabo. Mas a gente pergunta, né? A gente pergunta. Agora hoje, né, depois de 20 anos, olhando para toda essa caminhada, a gente entende por que eu estou aqui hoje. Por que o trabalho do Fernando Betete, jornalista na área da saúde, está aqui para você ver aí, levando informações a respeito para você viver mais e para você viver melhor, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual. Se eu não tivesse passado, que nem eu escrevi aqui, a ferro e fogo, talvez eu não estaria aqui. Doeu muito, mas eu aprendi, estou agradecendo a Deus todos os dias e fazendo o meu trabalho aqui, apesar de todas as dificuldades. Compartilhe essa live. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima.